Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística. E no programa de hoje estamos com o João do Boi, que veio aqui contar sua história e trajetória na arte pra gente. João, muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui presente para contar sua história pra gente. Quem agradece sou eu. Satisfação imensa tê-lo aqui. E João, o que lhe provocou lá no início a fazer você ser esse grande artista que você é hoje? Paudalho é uma cidade cultural, né? Quer queira, quer não queira, eu teria que terminar gostando de cultura, né? Porque eu aprendi a amar o Lenhadores, aprendi a amar o Estrela, aprendi a amar o Cruzeiro do Sul. E por tabela fui aprendendo a amar todos os blocos de pessoas humildes, blocos que a turma antigamente chamava bloco de bêbados, né? Bloco de pobres, bloco de mendigos, blocos que vinham maltrapilhos, blocos esfarrapados, mas que vinham cantando uma loa, vinham cantando alguma coisa, vinham falando de uma mulher, vinham tirando uma brincadeira. E assim eu tinha 11 anos, quando a cultura de Paudalho, foi Paudalho que me fez, porque eu sou natural de Campina Grande, cheguei aqui com 4 anos de idade e aos 11 anos o carnaval de Paudalho, para mim, se resumia assim: meu pai saía para tomar uma cervejinha com os amigos, quando era, deixava a gente na calçada ou dentro de casa. Quando vinha uma brincadeira estranha, vocês entram e deixa passar a brincadeira. Se sua mãe estiver, vocês podem ficar na calçada. Aí ele comprava umas lançazinhas dessa perfume, né? De perfume, ó. Umas lançazinhas dessa de plástico que molha as pessoas, né? E Sim. ficava, abria a janela, molhava a pessoa e fechava a janela, né? Então, dentro desse instante, lá vem o maracatu, com o rei, com seus reis, com suas rainhas, né? Com a corte, um maracatu muito bonito, um maracatu de Bio Grande. Aí eu fiquei doidinho assim, eu fiquei, rapaz, eu vou atrás. Aí meu irmão, que tinha um ano a menos de que o Coca vai no papai, vai dar uma pisa em tu. Meu irmão me chamava de Coca. Coca, não vai não, que papai vai dar uma pisa em tu. Eu disse, rapaz, eu vou. Aí abri a janela, pulei e fui atrás do maracatu. Eu sei que o maracatu tem aqueles percursos que é uma guerra, né? Aí os guerreiros fazem aqueles movimentos de ir e de voltar. Eu me sentia acuado com as guiadas dos caboclos. Aí eu me juntei junto com o pessoal da corte, né? Era sempre duas, três mulheres, umas velhas, uns meninos que era filho dos próprios participantes, e eu entrei ali no meio e fui andando. Eu sei que Maracatu, eu morava nesse tempo, aonde hoje é a casa antiga de seu Nicodemos, do Cordeiro. Aquela era a casa chamada do amigo de um rapaz chamado Pequinho. E eu pulei a janela dali, né, da rua João Alfredo, e saí. Então eu pensando que o Maracatu fosse dar uma volta, como os clubes faziam, e voltariam para o centro da cidade. Só que não aconteceu isso. O Maracatu foi andando, andando, e eu atrás, e eu empolgado ali, aquela empolgação, achando aquilo. Eu tava no céu, né? Eu não tava em Paudalho, né? Eu tava viajando, né? Aí fui 11 anos de idade. Fui quando chegou para a minha idade. Quando a gente tinha 11 anos de idade, os limites de Paudalho era a ladeira de Zé João e o túnel. Você chegar até a ladeira de Zé João já era como ter ido no Recife. E chegar a passar do túnel era como ter ido em Miami. Você estava perdido no meio do mundo. O Maracatu passou do túnel, eu estava empolgado, fui atrás. Quando ele chegou na casa que hoje é a casa de Zé João, né? Aquele prédio de Milton, que Milton, o pessoal mora lá. Eles entraram, subiram, lancharam, tiraram um bocado de brincadeira de lua ainda, os reis, as rainhas cantaram, o mestre cantou, e depois eles subiram no caminhão e foram embora, e eu fiquei sozinho no meio do mundo. Aí de lá até a minha casa, numa disparada só, né? Eu era muito jovem, não tinha dificuldade, não tinha nada, não tinha levado nenhuma queda de moto ainda, os joelhos eram. Eu era magrinho e os joelhos eram ótimos. Aí eu vim correndo. Vim correndo, vim correndo, vim correndo, vim correndo. Quando cheguei em casa, meu pai já estava lá, já estava preparado para dar uma pisa, né? Aí perguntou: Você foi até aonde, rapaz? Eu fui até o teatro, papai. Meu filho, diga a verdade, porque até o teatro eu fui e você não estava. Eu disse: Papai, eu vou dizer a verdade. Eu fui até Zé João, que era a casa de Zé João ali. Não era de Zé Fidelis, era de Zé João. Aí papai pensou que era a ladeira de Zé João, que eu não tinha transposto
o pórtico o túnel Sim. da igreja, da Que ponte vai do pra Belém, Itaíba, né? Isso. que eu não tinha passado para Miami, né? Que eu ainda estava em Paudalho. Tá entendendo? Uhum. Aí meu pai não me deu uma pizza, você disse a verdade, não vai ter pizza não. Agora hoje de tarde, seu irmão sai para ver o clube e você fica vendo da janela. Aí eu me safei, né? Aí minha mãe, não, deixa o menino ir, o menino só tem isso. Aí eu sei que meu pai terminou me perdoando. E a partir daí, eu descobri que o carnaval bom não era o carnaval dentro do clube que meu pai levava para manhã de sol, ou quando meu pai me levava para ver as brincadeiras passar. O carnaval, na verdade, era estar no meio daquelas pessoas. Aquelas pessoas suando, brincando, correndo, pulando, cantando músicas que eu não conhecia. Meu pai era um grande cantor do cancioneiro popular no tempo dos bolerões mexicanos. E eu não conhecia a cantiga de maracatu, nadinha, né? Mas a cantiga de maracatu ficou mais importante no meu ouvido do que os próprios frevos que eu tinha aprendido no lenhador, no estrela, com lenhadores com estrela e com mussu. Então, eu com certeza digo que ali nasceu o cara que amou, começou a amar a cultura popular do carnaval e daí todas as formas de cultura popular enraizadas dentro da cultura pernambucana. Você começou a... Respondeu? Respondeu. Então, você, e também muito cedo, né? Isso você experimentou muito cedo, né? Isso é uma Pela coisa. sua própria Isso vontade. é uma descoberta que eu fiz com o passar do tempo, eu rememorando, né? Eu descobri que desde aquele tempo que eu gostava de brincar carnaval, não dentro do clube, indo atrás quando eu comecei a paquerar, a namorar, não dentro do clube atrás de uma menina para ficar com a menina dançando ali, rodeando o salão, que antigamente era assim. A orquestra tocando, alguém cantando e a gente rodeando o salão ali, aquela coisa bem pacata, né? Sim. Bem agradável, bem, digamos assim, urbana, né? Eu queria estar no meio atrás do Lenhadores, atrás do Estrela, atrás do Mussu, que na minha infância, quando eu tinha a idade de vocês, quem ia atrás do Mussu era perigoso. Dizia que o pessoal mudado, quando descia a ladeira, descia com faca. Eu nunca fui ameaçado, nem de pancada, nem de morte, nem de faca, nem de tiro, atrás do Cruzeiro do Sul. Primeiro porque o povo me conhecia meu pai. E eu conheci diversas pessoas que me protegiam, que ficavam dizendo, mas que menino danado no meio da gente aqui, porque atrás da orquestra é aquele ruge-ruge. Hoje eu não Sim. aguento mais estar atrás da orquestra. Eu cheguei numa condição de idade que eu não posso mais estar atrás da orquestra, né? Porque a turma é um mexe-remexe que não dá mais para mim. Mas eu brinquei carnaval ali atrás, e disso aí foi enraizando em mim essa vontade de estar em brincadeiras onde você participava da brincadeira, onde tinha uma resposta de uma loa, uma resposta de um frevo, uma resposta de um samba. Não só você vê a brincadeira, mas você estar dentro da brincadeira, você participar daquela brincadeira. Daí a cultura popular de Pernambuco entrou na minha veia, no meu sangue. Que maravilha. E nos próximos anos, você, depois de 11 anos, Sim, foi você piorando, né? Você conseguiu ir atrás. Foi piorando, né? Eu fui ficando cada vez mais devoto da cultura popular, né? Aí então tinha o estudo, que meu pai dizia que ele não tinha dinheiro para deixar para mim de herança, que eu tinha que estudar. Eu tinha as peladas, eu tinha todo mundo de paudalho para caminhar, para rodar, para ir atrás de fruta, porque antigamente a gente com 13, 14 anos, 12 anos saía daqui para Fortaleza, ia no Horaia, e era bem, havia uma segurança, né? Às vezes até meu pai dizia, não vá não, tem um cara, um presidiário solto, aí a gente não ia. Mas era tomar banho no rio, o rio não era tão poluído, então havia muita liberdade. Eu tinha essa liberdade e tinha o futebol, as peladas. E tinha aquela espera pelo carnaval para poder ver voltar aquelas brincadeiras. Quando as sambadas começavam, inclusive eu quase que levo outra pisa, porque teve uma sambada de um maracatu chamado Leão Vencedor, que era na Rua do Sol, na Rua da Lua, lá em cima no Alto de Dois Irmãos. E eu fui pra sambada, aí cheguei de 4 horas da manhã em casa. Eu tinha 16, 14, 15 anos, meu pai ainda era muito severo com isso. E o Alto de Dois Irmãos era tido como o Baixo Meretrício. Lá antigamente tinha essa coisa de Baixo Meretrício, né? As cidades, né? Tinha esse local
de baixo meretrício, né? Aí meu pai dizia, meu filho, você tava onde? Eu tava, não teve um problema, meu pai. E eu fiquei amigo de todo mundo lá do Leão Vencedor e fiquei na sambada, ouvindo os desafios, ouvindo as chegadas, ouvindo os caboclos carrear o joelho no chão, e eu achava aquilo maravilhoso. Eu sentia que aquela sequência, né, visual, aquela sequência de ritmos, aquela sequência de rituais estava dentro do meu coração, entendeu? Eu depois descobri que, na verdade, minha origem africana, minha ascendência africana, adorava o tambor, né? O tambor sempre foi dentro de mim o elemento básico que me fez gostar do frevo, do samba, do maracatu, dessas coisas todas. Porque tinha o tambor, eu vi o tambor. O tambor me fazia pegar o ritmo. Até que apareceu, até que chegou o boi de ouro, né? Os bois de pau-d'alho estavam todos mortos, né? O pessoal tinha deixado de fazer bois. E aí já é outra história que começa com o JEP, que a gente pode começar a falar depois. João, eu gostaria de saber uma coisa, que você falou que tem a resposta da lua, a resposta do frevo. Isso é uma cantoria que tem, tipo, resposta de Sim, recital, eu sim, canto uma parte e você responde outra. Você pode sim. explicar um pouco como é que funciona? Sim, bem, eu me especializei na questão do boi, né? Do meu boi. Aqui em Paudalho, eu briguei até dentro do Conselho de Cultura, que até hoje eu ainda sou do Conselho de Cultura, que vocês não foram empossados ainda, né? No Conselho de Cultura dos bois serem chamados de bois brincantes ou bois carnavalescos. Lutei muito tempo e realmente saiu a expressão boi carnavalesco, né? Porque nós não temos Sinhazinha, nós não temos Mateus e Catirina, nós não temos todos os elementos de um boi. Nós fazemos um boi de brincadeira. Antigamente tinha as burrinhas, mas acontecia muito da gente fazer as burrinhas e o povo roubar as burrinhas para brincar carnaval com as burrinhas do boi. A gente tinha que estar refazendo as burrinhas, aí não tinha dinheiro que desse para a gente refazer as burrinhas. E a resposta eu posso até contar aqui como a resposta tirando uma lua. Pode, Pode contar logo a lua pode, aqui? por Olha, gentileza. eu vou dizer assim: quem vai para São Severino é porque tá cheio de fé. Quem vai para São Severino é porque tá cheio de fé. E você responde: quem vai pra São Severino é porque tá cheio de fé. E eu tô muito empolgado porque tomei um café. E eu tô muito empolgado porque tomei o meu café. Essas coisas simples, essas luas simples. Aí tinha nego dos bonecos que vinha, nego, morreu, né, de tristeza porque ofereceram dinheiro muito pouco a ele, que não dava para fazer os terninhos, as roupinhas das meninas, era 5, 6 meninas, um carro de mão que ele empurrava e os bonecos se mexiam e ele tirava umas toadas, uns sambinhas já decorado, né? E as meninas respondiam. Aí essas brincadeiras que tinham resposta, essas brincadeiras que tinham participação popular, foram com o tempo querendo, tentaram destruir isso. Aí eu fiquei cada vez mais, entrei cada vez mais com essa vontade de não deixar que isso se destruísse. Que maravilha, João. Eu não sabia que isso era uma cantiga de pergunta e resposta, não. Aprendi agora. Muito bom, Acredite. muito bom. Aprendi agora. Isso é com o boi, né? O boi Sim. a gente decorou essas loas, que a gente chama de loas, isso na verdade é um samba curto, porque tem o samba do maracatu, né? O samba do maracatu ele é um samba assim, você faz quatro pernas, duas são respondidas e duas ele conclui a história. Aí é um samba, chama samba curto. Aí a gente desse samba curto tirou uma quadra. Aí a gente faz assim, simplificou nós do boi de ouro, que na verdade começou como boi dos jovens estudantes de Paudalho, né? Havia uma sociedade em Paudalho. Paudalho tinha uma vida social maior. O clube era mais feio, mas tinha dama, dominó. O Leandores era um clube mais mal acabado. Mas toda noite abria para as pessoas se reunirem lá dentro, jogar dominó, jogar uma dama. Hoje tem que ser na praça. Porque o Leandores está lindo, é um clube de visual, né?
Eu admiro muito o Calbi, tiro o chapéu para ele, porque vinha de uma queda constante, né? Aí nós temos um carnaval um pouco engessado, não só do Lenhadores, como do Estrela, como do Mussu, né? do Mussu, do Cruzeiro. É um carnaval mais ou menos engessado. Tem o carnaval e depois o clube fecha. Ó, eu não acredito que um local feito Alto de Dois Irmãos, com mais de 2 milhões de pessoas, não tem condições de ter uma movimentação cultural lá dentro do clube o ano inteiro. Eu não acredito que o Estrela, com mais de 2 milhões de seguidores, não tem uma condição de ter alguma atividade social ali. Eu não acredito que o Lenhadores não possa ter uma atividade. Tem que ser aquela coisa bem bonitinha, bem guardadinha para turista ver. Inclusive o próprio Calbi, que é meu amigo particular, eu não estou fazendo crítica a ele, porque ele é muito organizado, ele deixou Sim, é muito organizado. O Lenhadores é um cartão de visita, de visitas. Agora, só que eu acho que tem que ser um cartão de vida social, né? Um cartão de perguntas e respostas, né? De loas e respostas de loas, para ter atividades sociais lá, fora quando aluga para um casamento, fora quando aluga para um aniversário, Para um evento. Sim. em si. um evento fora para eventos, né? Uhum. Aí ele faz o aniversário do clube, ele bota o carnaval na rua muito bem botado. Ele criou um clube lindo e maravilhoso. Agora eu digo que todos esses espaços, o Cruzeiro mesmo, Cruzeiro Esporte Clube, que hoje o presidente é Nancildo, era Laia. Aí a gente reclamava porque Laia não abria. Aí foi feito um trabalho, foi para o juiz, olha, foi uma confusão dentro da cidade. Tomaram de Laia, deram a Nancildo, aí tá lá, entregue lá as baratas também, fechado, não tem... Lá meu pai jogou vôlei, lá tinha dominó, lá Dentro tinha... do clube. O clube tinha uma quadrinha de vôlei de lado. Que bacana. Vocês talvez não saibam disso. Não, No não Cruzeiro, não sabia. onde hoje tem o restaurante, né? Sim. Tem o Cruzeiro, de lado tinha uma quadrinha de vôlei, que hoje está construída uma casa, mas era uma quadrinha de vôlei. Paudalho tinha campeonato de vôlei. Paudalho tinha uma vida social, foi onde eu comecei a me perdendo. Paudalho tinha uma vida social maior do que agora. Paudalho tem uma vida social maior do que agora, tanto do ponto de vista da cultura popular, como do ponto de vista de outros pontos de vista. Agora, Paudalho hoje tem mais escolas, Paudalho hoje tem mais doutores, mas Paudalho tem menos vida social. É porque, assim, né? A gente percebe que ao passar do tempo, as pessoas que são mais do interior são ensinadas que, meu filho, aqui não tem muito futuro para você, vá buscar fora. Aí as pessoas ficam na mente, aonde é que eu tenho trabalho? Aonde é que eu tenho maior qualidade? Fora. Então por que eu devo voltar? Pois Aí tem que ser mudado Pois esse é. pensamento para poder ensinar à próxima geração de que tem que se entender que a tradição e a nossa cidade tem que crescer. A gente que tem que fazer essa mudança e não esperar o próximo fazer isso. Sem acusar ninguém. Isso é verdade. Paudalho foi vice-campeão de futebol do estado de Pernambuco. Paudalho foi campeão de futebol do estado de Pernambuco. E hoje Paudalho não tem mais nenhum local, nenhum campo no centro da cidade, né? Porque era um sonho, me lembro quando eu andava com Pereira, não estou falando mal do Pereira, não. Quando eu andava com Pereira, com Gilson, com o Rivaldo Coelho, aí a gente dizia, no dia que a gente tiver poder, a gente faz umas arquibancadas aqui pra gente ver o povo jogar nessa grama aí. Aí, em vez de botar na cabeça, é de fazer o Beira-Rio ali. O pessoal Olha, antigamente eu não vou dizer que o Beira-Rio é uma coisa negativa para Paudalho, não é. É um local que... Mas como campo de futebol não é. Aí o campo de futebol daqui, dois ou três prefeitos fizeram projetos dentro do campo de futebol, acabou o campo de futebol. Aí Guadalajara tem 2 campos de futebol. Tá certo? Paudalho, o centro da cidade, não tem nenhum. João, e eu percebi que suas principais influências ou referências não foram nem pessoas em si, foi acompanhar esses clubes, esses maracatus, essas
tradições e cultura raiz que a gente tinha, além dos clubes carnavalescos. Pelo visto, você também passou pela Manhã de Sol. O Paião falava muito da Manhã de Sol, já falou muito pra mim. Os bailes e as manhãs de sol no carnaval eram coisas maravilhosas. Paião fala até hoje. E aí, isso foi o que construiu você? Isso deu muita inspiração de impulso? Ou teve alguma pessoa, ou mais de uma pessoa, que também foi referência pra você nessa inspiração de busca e de espelho mesmo na arte? Eu diria que eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Quando eu era uma criança, que apareceu a sandália japonesa, a sandália havaiana, a sandália japonesa, os meninos andavam com a sandália fazendo pataco, 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 e na frente da biblioteca central, o pai de Alberto Russo e o avô de Albertinho, ele chamava Seu Juca. Seu Juca ficava na frente ali, era um velho já. E a gente tinha uma referência, né, muito grande assim aos velhos, né? Aí ele passou, menino, vem cá! Chamou, menino, vem cá! Aí eu fui. Você é filho de Hernando, né? Sou. Você tá andando feito um malandro, rapaz? Anda direito, essa sandália arrastando no chão, pataco, pataco, pataco. Que sandália que é? Vem cá! Aí eu entrei. Aí você vai me ajudar aqui, ó, pra eu não dizer a seu pai, pra você não pegar castigo. Você vai me ajudar a tirar a poeira desses livros aqui. Aí, uma estante bem grande, ele abriu a estante, poeira e livro que só a bexiga. Eu gostava já de estudar, de ler, mas não tinha descoberto ainda essa fome de cultura, né? Porque eu comecei, assim, amando a cultura clássica, porque Seu Juca me botou para limpar os livros e depois me deu um livro para eu levar para casa e com uma semana trazer de volta. Aí no outro dia eu li o livro num dia só, e trouxe para ele super maravilhado com aquele. Era um livro de aventura, não era um livro clássico. Aí ele disse: você é o primeiro que volta num dia. Quer levar outro hoje? Quero. Aí levei outro, com 2 dias trouxe. Aí ele disse: quer pegar um livro assim mais? Quero. Aí ele me deu um livro de Machado de Assis. Aí eu comecei a ler Machado de Assis, de Alencar. Tinha uma coleção completa, né? E livros de escritores ingleses, né? Tanto escritores ingleses clássicos quanto o escritor Paudalho tinha uma biblioteca assim. Paudalho tinha uma vida cultural mais atuante. As pessoas tinham para onde ir, né? A gente podia sentar nas calçadas e conversar até uma certa hora da noite. Hoje não pode mais. E hoje nós temos um inimigo público número 1 chamado o smartphone, que faz com que as pessoas vivam ali dentro daquela prisão, né? A prisão telemática do smartphone. Mas é o mundo que correu. Eu fui primeiro influenciado para a cultura clássica, certo? Mas eu não deixava durante o período de São João, principalmente nesses 2 períodos, São João e Carnaval, de ter minha influência, que era o tambor tocando, né? E a gente tinha aqui um macumbeiro, né? Que a expressão macumbeiro não é, na verdade, ele era um candombloseiro, um bandista. O bandista. Né? Mas a gente chamava de macumbeiro chamado Zé Narciso, que era amigo do meu pai, que ia fazer roupa, meu pai era alfaiate, ia fazer roupa com meu pai, tratava a gente bem e trazia doce pra gente. A gente tinha uma história de subir o Alto de 2 Irmãos no dia da festa de Nanã, que era São Cosme e Damião, para comer o munguzá e pegar doces da mãe de Caio e de Carlos, ali no Alto de 2 Irmãos. Da avó de Carlos e de coisa da mãe de Dona Conceição, que faz libras. Então a gente tinha uma tendência a ter diversos espaços culturais, né? Não era o smartphone que fazia com a gente. A gente tinha que andar para chegar no local e encontrar um pé de caju, um pé de uma fruta qualquer. A gente tinha que andar para bater uma pelada. Havia uma diferença muito grande. Agora hoje não, você sobe no carro, na moto e desaparece, ou pega um mototáxi, né? Então, eu digo para você que minha primeira influência foi clássica. Minha família botou na minha cabeça que eu seria o médico da família. Mas eu não conseguia ser o médico da família, sabe por quê? Porque o maracatu me arrastava para trás. Não de uma forma negativa, mas quando eu via a vida dos médicos, entendeu? O cara que os médicos diziam: eu fui para a Europa,
eu fui pra Disney, né? Aí eu dizia, eu fui visitar São Paulo, eu não achava essas coisas assim, Coisas incríveis, né? incríveis, né? Eu achava incrível quando o maracatuzeiro dizia assim, rapaz, a gente passou a noite todinha sambando. Aí eu achava, eu queria estar naquele lugar, entendeu? Eu achava incrível quando vinha um músico de fora, aí pegava uma coisa assim, não sei se você já ouviu falar num instrumento chamado requinta. Ele é uma espécie de flauta comprida Já ouvi que falar. atualmente não tem mais pessoas que tocam, grandes tocadores de requinta. Mas ele era mais caro do que o resto da banda. Aí alguém que tinha dinheiro, algum vereador, alguma pessoa ia buscar em Vitória de Santo Antão o cara da requinta. O cara da requinta tinha um fôlego que quando aí parava a banda e ele fazia e aquilo ficava todo mundo maravilhado. Aí meu pai, ele sabia música, meu pai era um homem que sabia música, né? Cantava e sabia música, música mesmo, música pela partitura, né? Sim. Música oficialmente. Meu pai dizia, esse cara é uma requinte espetacular, que fôlego, como é que um tem um fôlego desse, né? E isso criava um imaginário, que eu dizia assim, eu não quero ir para Miami, eu não quero ir para Disney, tá entendendo? Eu não quero fazer viagens internacionais, eu quero ver a requinte, eu quero ver a orquestra. E continuei estudando, cheguei na universidade, tudinho, eu fui talvez o primeiro filho de pobre, neguinho, a entrar na Universidade Federal de Pernambuco, com notaço, né, na área de medicina. Mas a universidade, a cultura clássica não me agradava. A maneira como os professores tratavam os alunos, a calorada que me jogaram dentro de um tanque podre de água podre lá. A calorada, a gente passou mais de um mês o pessoal de cima do primeiro andar jogando saco de água, quem estava embaixo, com os calouros. Eu achava isso um absurdo. Como é que a universidade é uma agressão dessa ao indivíduo? E aí eu fui perdendo o gosto pela cultura clássica e cada vez mais me amarrando na cultura popular de raiz. Tá entendendo? Tô sim. As músicas, né? Aí eu sofri a influência de três grandes correntes musicais: a Jovem Guarda, a MPB e o tropicalismo, né? A Bossa Nova, quatro influências, né? A Jovem Guarda foi uma influência programada pela Record, pela Globo. A MPB, a música popular brasileira, que até hoje é o que eu acho que é mais brasileiro disso tudo que ficou. A Bossa Nova, né, de João Gilberto. Sim. E o tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que era, para mim, a maior genialidade. Os Novos Baianos, Pepeu Gomes e Baby Consuelo. Essas músicas fizeram com que eu mudasse completamente minha cabeça. Eu não queria mais ser médico, eu queria trabalhar numa coisa que me permitisse tocar boi, sair atrás do boi, ir pra Bahia, entendeu? Fui pra Bahia 3 vezes, fui pro Carnaval da Bahia, tá entendendo? Fui pro Carnaval da Bahia antes de ser axé de Carla Pérez El Chan. e El Chan. Eu fui ver o Carnaval da Bahia, eu fui pro Rio de Janeiro no tempo das bandinhas que tinha eu não fui, não tinha dinheiro para entrar no sambódromo, não era nem onde era agora. Era noutra rua, era numa rua, eu não tinha dinheiro para participar daquilo, mas eram milhares, dezenas de bloquinhos cantando músicas, né? Que na verdade, talvez vocês não saibam, mas todas as músicas que os cariocas cantam, como é que chama? Os sambistas que faz As o marchinhas de carnaval Sim. são frevos. São frevos canções. Frevo canção, frevo do tipo canção. Quem me ensinou isso foi Bico de Pato. Eu não sabia Bico de Pato. É frevo, João. Bate pra tu ver se não é frevo, é frevo. Aí tem as marchinhas, né? Que se você canta. A pipa do vovô não sobe mais. É um frevo canção. Tá certo? E eu fui ver essas coisas. Aí fui mudando, passei 6 anos sem estudar, né? Só ensinando, trabalhando.
e me aprofundando no que foi no que me tornou o quase mestre de Bumba Meu Boi. Que dá pra ver que é uma trajetória bem... Uma trajetória boa, não foi? Foi uma trajetória muito Eu boa. posso morrer pobre, mas tem um legado, né? Tem uma Tem, história, com né? certeza. Já tem um legado deixado, né? Que eu queria até saber dessa introdução. Como você começou no boi? Sim. Que é, sim. você falou Essa dessas pergunta passagens, mas como você começou no boi? E como você foi tocando ele com o passar do O boi é o tempo? mais significativo de todas as tendências, né? Porque eu vivi dentro dele. Eu vou fazer as 3 etapas. Nós éramos estudantes universitários e pré-universitários. E a juventude da classe média alta, nós éramos os mais humildes, né? Filho de alfaiate, sapateiro, eram os mais pobres, mas nos reunimos na igreja do Rosário, com João Holanda, com Pedro de seu Samuel aqui, com Sim, Arthur de seu Samuel, diversas outras pessoas, e a gente estudava. Tinha alguém como Valdir, que sabia muita matemática, alguém como Mila, que já foi antecombinado, que se reunia e ensinava. Eu fui o primeiro a passar, né? Aí os outros foram vendo que era possível um filho de pobre, um neguinho, conseguir chegar na universidade. Aí a gente começou, aí o pessoal da classe média alta das cidades, filhos de ceramistas, os que já eram um pessoal melhor de vida, tinha um grupo chamado CACESP. Esse grupo brigaram e se transformaram em JEP. CACESP, eu não sei o que quer dizer a sigla, mas JEP, quando eles se transformaram em JEP, chamava-se Jovens Estudantes de Paudalho. E eles moldaram, por volta dos anos 70, 72, 73, 74, eles moldaram um tipo de atividade chamado Semana dos Estudantes, que era nas férias de junho, quando a gente não tinha atividade nenhuma na cidade. Porque nas férias de fim de ano, Paudalho não era uma cidade, todo mundo ia embora para a praia. Paudalho tinha muitas atividades, é isso que eu estou dizendo. Paudalho era uma cidade de maior quantidade de atividade social do que hoje. Aí, como na parte de... Acabava o São João, não tinha nada. Era só o São João e nada. Aí esses jovens fizeram a Semana do Estudante. Quando eles estavam cansados e nos entregaram a Semana dos Estudantes, aí chamaram justamente aqueles que estavam, ou já eram universitários, ou estavam pré-universitários. Aí fui eu, Reginaldo Valentim, filho de seu Lula Barbeiro, foi Jurandir, que até hoje é vivo, foi Hermano Beltrão, Cláudio Beltrão, uma série de jovens, Zinho, Valdeci, que é ali da família dos Freitas. Aí esse grupo tomou conta do JEP. A gente fez uma Semana dos Estudantes muito significativa. Nós conseguimos trazer um babalorixá chamado Maria Aparecida, de Nova Descoberta. A gente trouxe esse babalorixá para se apresentar dentro do Clube Lenhadores, quebrando tradição, né? Que o povo do Lenhadores não queria negócio de negro lá dentro. E a gente conseguiu trazer na Semana do Estudante. Tinha diversas atividades esportivas, culturais, e a atividade máxima cultural, e tinha um baile no fim. E a atividade máxima cultural foi a presença do babalorixá Maria Aparecida, quando ele começou a dançar no salão. Quando os Zé Luz começaram a tocar. Quer dizer, eu já era apaixonado pelo batuque do bombo e não sabia, né? Aí foi quando eu disse a mim mesmo, é isso aí que me empolga na cultura popular. Tem sempre um bombo. Tem sempre o batuque do bombo. Tem metal, mas não é teclado, não é piano. Entendeu? É o bombo que faz o coração bater, o contrabaixo. Você que entende, vocês que entendem de som, sabe que quando toca o contrabaixo, vibra as paredes, né? Isso. Até os surdos seguem o contrabaixo. A mesma coisa é o bombo. O bombo é o contrabaixo do passado. O contrabaixo fazia com que eu me empolgasse. Todos nós nos empolgamos. A gente, quando terminou a apresentação, a gente fez uma cotinha entre nós e colocamos Maria Aparecida para rodar ao redor da Praça do Lenhadores. Ela deu 3, 4 voltas e foi embora. Aí a gente, uns tocadores lá disseram assim, rapaz, vamos botar a brincadeira. Já tínhamos fundado o Boi do JEP,
que tocava como todos os bois da região. Tudum, 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 tudum. O batuque do cavalo marinho, né? É o batuque do maracatu de bato solto. Tum, Sim. tudum, 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 direto, né? Aí a gente disse, não, o boi da gente agora vai tocar esse batuque. Só que isso foi em julho. E de julho até o carnaval, os que aprenderam a tocar quem aprendeu a tocar as batidas do baque virado da nação, do maracatu de nação afro, perdeu-se, aí aprendeu a tocar isso. Que é até hoje o toque do boi. Que é um resquício, né, da memória do que a Maria Aparecida, a Babalorixá, fez aqui em Paudalho. Aí esse toque de boi proporcionou dançar, se alegrar e criou no boi do Jepe uma tradição, uma coisa espetacular, né? Eu queria dizer, eu estou procurando uma palavra. Criou no Jepe um elan, cristalizou no Jepe um tipo de boi, um tipo de toque que só Paudalho tem. Era isso que eu ia perguntar a você agora. Esse toque é originário daqui. Esse toque só nós temos. Dum, 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 dum. Olha o boi! Dum, 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 dum. dum, dum, dum. Esse grito. Eu já saí, teve um ano que não saiu dinheiro nenhum da prefeitura. Eu arranjei 2 pessoas para tocar. Na hora só veio um. O caixa não veio. E eu tinha um treme-terra, tinha um fuzileiro emprestado do CMP. Aí a gente saiu na rua, eu gritava, olha o boi, e o cara fazia dum, 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 dum. E a gente arrastou dezenas de pessoas, centenas de pessoas ao redor da cidade de Paudalho, só com eu gritando, olha o boi, e o menino que sabia tocar, né, que era um dos contratados, que foi, só apareceu ele. Entendeu? Para tocar de graça, para tocar por amor, só apareceu ele. E aí o boi pegou e quando acabava as manhãs de soja da qual seu pai falou, a gente ficava esperando já na moita, né? Quando acabava do Lenhadores, a gente saía, ia esperar do Estrela, juntava o povo do Estrela, o povo do Lenhadores e dava a volta na cidade. Era 2.000 pessoas atrás, era um espetáculo. Com o advento do banho de frevo na Praça de Laia, a gente se aproveitava da Praça de Laia, quando terminava a Praça de Laia, a gente botava o boi. Quando terminava com o advento do banho de frevo, lá onde acabaram com o campinho e fizeram o Parque Beira Rio, a gente se aproveitava do fim daquilo para, quando estava terminando alguma coisa, a gente vinha com o boi e o boi dava uma certa quantidade de pessoas. Só que nesse tempo, as bandas que vinham não eram bandas assim, agitadoras. O mundo não tinha conhecido ainda a expressão altamente negativa chamada sextou. Se algum de vocês que estão aqui usa essa expressão, não use mais. Porque dentro dessa expressão sextou, vem embutido uma liberação para o álcool, para a luxúria, para um namoro que não é um namoro assim de amar uma pessoa, de gostar de uma pessoa. É um namoro da sexta-feira. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira se dane. Vamos beber bem muito, beijar na boca bem muito e depois que se dane. É a expressão sextou. Eu pessoalmente nunca gostei da expressão sextou, mas já fui alcoólico, né? Eu tenho feito tratamento há 9 anos que eu não bebo, né? Orienta a juventude que vai nos escutar, a vocês, não sei se vocês bebem, a não beber nunca o primeiro gole de álcool. Porque o álcool é talvez um dos maiores destruidores da personalidade, da honra, da dignidade e das famílias dos lares brasileiros. Mais do que a maconha, mais do que outras coisas que falam mal dela. O álcool é permitido e toda sexta-feira, como é que a turma diz? Sextou. Sextou você trabalhou a semana todinha, tá cansado pra cacete, tá esgotado, tem os boletos, tem não sei o que, eu vou tomar uma, vou liberar geral. Não é um liberado geral de euforia, é um liberado geral sem controle. Entendeu, meus amigos? Eu acho que vai por aí. Aí o que é que aconteceu?
o Jepe transformou o boi em boi de ouro. Dá pra contar a história como foi? Pode contar, com O cara aqui em certeza. Saudalho, o Jepe tinha. A gente passou 12 ou foi 3 anos com o nome Boi do Jepe. E já era esse toque. Tum, dum, 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 olha o boi. Tum, dum, 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 dum. E o caixa respondia, né? E foi aumentando a quantidade de instrumento. Aí entrou o ganzão, entrou um bocado de coisa. Aí teve a gente fizeram uma rifa. Inclusive uma tia tua, Maria José Rangel, Eita. foi uma das que fez essa rifa. Ela assiste nosso episódio. Ela assiste? Um beijo, Pois ela tia. vai gostar. Um beijo pra ela. Ela foi uma pessoa que eu era apaixonado por ela, mas a gente nunca namorou, fomos sempre amigos. Mas era apaixonado pela personalidade forte, marcante dela. Ela era uma mulher de uma personalidade muito forte, muito marcante. Ela é uma mulher. Ela é, Eu me exatamente. encontrei com ela há pouco tempo. A gente nunca teve namoro com a gente, foi só amizade. Estudei com ela e fomos do JEP juntos. Brigamos dentro do JEP. Eu saí do JEP para uma briga que eu tive com ela. Que não vale a pena, foi uma briga. Não vale a pena porque a amizade da gente sobreviveu a essa briga, Sim. essa discussão besta, temporária, momentânea. Aí fizemos uma rifa. E fomos vender essa rifa a um cara muito galhofento chamado Leléo. Um cara enrolão, cínico. Aí, Leléo, compra. A rifa era uma caneca. E o preço da rifa era 2 milhões. Aí, Leléo, compra, quer pro boi sair bonito, coisa e tal. Leléo, ajuda. Aí a rifa era naquele papelzinho, né? Aquela rifa que a gente, no fim, ninguém ganha, né? Nunca ganha. Aí, Leléo, muito sabido. Não quero rifa não, para comprar rifa não. Aí, Hermano Beltrão disse assim, que me lembra a memória, se não tá me falhando a memória. Nesse tempo, o presidente era Zinho Valdeci Freitas. Aí, Hermano Beltrão disse assim... Leléo, compra a rifa, que é pro boi sair bem brilhante. Aí Leléo se virou e disse, esse boi é de ouro, é? Pronto, aí daí por diante pegou o nome Boi de Ouro. Esses 3 anos, mais os 50 e tantos, a gente já tá em 55 a 59 anos que Leléo disse isso, né? Aí foi Leléo, né? Então o nome do Boi de Ouro se deve a Leléo, Alexandre, né? Que é encanador e eletricista, mora ali na Loca. Alexandre tirou essa onda e a gente aproveitou e botou o nome Boi de Ouro. E daí fui. Aí eu entrei no boi, fiquei com o boi um bocado de tempo, saí do boi, fui-me embora para fazer a minha vida, né? Estudar essas coisas todinha. E meu irmão foi crescendo, fez um grupo e tomou conta da diretoria do boi. Aí disse, ele me chama de Coca. Coca é delegado da Polícia Federal, mas de vez em quando me chama de Coca. Coca, vem ajudar a gente, rapaz, aqui a fazer o regimento do boi, que a gente quer fazer o regimento. Aí eu fui e voltei, ajudei a fazer o regimento, fiquei na diretoria do boi, eles foram ficando velhos, saíram e deixaram o boi comigo. Aí ficou um tempo Jobson Danilo, um tempo Giovanni Gomes, um tempo Ivanildo Alves, aquele parente de seu Napoleão dos brinquedos. E essas pessoas também cansaram dessa luta de botar boi, cansaram e foram embora e deixaram o boi nas minhas costas. Aí depois começaram a dizer assim, João, tu agora é o dono do boi. Eu disse, eu sou o dono do boi porque não tem ninguém para tomar conta. Eu cheguei um ano a pegar todo subvenção do boi, dei a Arthur. E Arthur, quando eu cheguei no domingo, cadê o boi, Arthur? O boi não vai sair não. Arthur tava bebendo dinheiro do boi, sentado nos barzinhos que abria ali na frente onde é a salgateria. Arthur bebendo dinheiro do boi. Disse, cadê o boi? O boi vai chegar. Daqui a pouco eu cheguei, cadê o boi chegar? Aí eu posso essa expressão, me arretei com o Arthur, tomei o boi de volta. Eu dei 3 instrumentos a Arthur, que não tinha, dei 3 instrumentos a Arthur. Dei o boi feito para Arthur botar o boi. Aí eu fiquei o dono do boi mesmo. Nesse meio tempo, o mais importante de tudo, né? Que aconteceu. Eu estava no começo de ano preparando um boi, eu morava na frente da delegacia. Eu estendi um cordão para pintar camisas e pendurar as camisas. Quando tinha pouco dinheiro, quem pintava as camisas era eu mesmo. E os meninos da rua, João, vamos fazer um boi? Dos meninos pequenos? Aí eu fiz um dos primeiros boi mirim do JEP, que eu botei esse nome mesmo, fiz a camisinha. E conheci um jornalista, que inclusive já morreu, do Jornal do Comércio. Eu estava fazendo jornalismo nessa época,
Eu tinha deixado, eu disse a você, né, que passei uns anos sem estudar, e depois Isso. fui fazer jornalismo. Aí ele disse, tá, pai, falando com ele, disse, pai, tira uma foto e manda pra mim que eu vou botar no Jornal do Comércio. Realmente saiu no Jornal do Comércio, no artigo dele lá, os meninos do boi, tudo me ajudando a pintar as camisas do Boi de Ouro, e os meninos assim ao redor de mim, e daí começou o trabalho com a criançada, né? Mas não tinha um projeto ainda com finalidade. Era só no lugar, a gente não tinha casa, no lugar onde eu morava, os meninos se juntavam e a gente botava um boi, eu fazia um boizinho para aqueles meninos. Aí fizemos um boi na Marechal, fizemos um boi não sei aonde, fizemos um boi no Alto. Todo lugar que meu pai passava para morar, eu ajudava aquelas criançadas a fazer um boi de papelão, um boi de. Eu sei que tinha um boizinho. Teve lugar que fizeram, os pais se empolgaram, fizeram um boizinho mesmo, um boi todo completo, pequenininho para as crianças levarem. Aconteceu que num retorno às aulas, um menino de apelido de vulgo Pesadelo, de nome Rodolfo, de vulgo Pesadelo, a professora pediu para ele fazer Um desenho? uma redação sobre as férias dele. Aí ele disse, professora, pode ser que desenho? Pode. Ele tinha tocado no meu boi. Ele tinha pegado um instrumento e tocado sem eu pedir, né? Ele tinha ido pro boi, o menino tinha tocado, entrou e tocou. Aí ele fez um desenho do boi com a bandeira, o melhor boi do mundo, não sei o quê. Aí a professora veio e me mostrou. E, João, esse menino é o menino mais capeta que eu tenho dentro da minha escola. Mas quando ele fala de boi, ele fica doidinho. Eu disse, chama ele para vir pro meu boi. Aí eu peguei e criei o projeto Boi Criança. Que já foi para chamar menino capeta para gastar gás nos bombos. E o poder do bombo, vocês talvez não acreditem nisso, mas a minha ancestralidade africana me obriga a acreditar nisso. O poder do bombo, do som do tambor, bate forte o tambor, bate forte no coração da gente e a gente escuta as palavras. Esse menino Pesadelo me deu muitas preocupações antes dele agora ser casado e pai de filho. Esse menino pulou da ponta embaixo num dia que o rio encheu e não caiu dentro da água, caiu na pedra. Eita. Quebrou a bacia, passou não sei quantos meses no hospital geral e escapou. Aí eu fui lá falar com ele e disse, é uma missão, tu tem uma missão. Tu tem a missão de salvar teu irmão, o irmão dele foi assassinado por tráfico de droga. Saúl, sei lá, ele era agalegado. E o pai dele era crente, a mãe morreu, o pai dele casou-se com uma evangélica, mas a evangélica era má, era uma madrasta má. Aí dava nos meninos o dia todinho e dizia que os meninos não prestavam. Os meninos não prestavam. Os meninos eram meninos, né? Os meninos queriam liberdade e ela botava eles para fazer todas as tarefas domésticas, prendia os meninos e quando o pai chegava, jogava o pai contra os meninos. Aí eu e Paulo Matuto, que era do Conselho Tutelar, conseguimos provar que, na verdade, os meninos não eram tão maus assim, né? Que eles estavam sendo mal. O pai dele foi chamado a atenção pelo doutor Fernando, a mãe foi chamada a atenção e pelo menos o Rodolfo se escapou. Tá casado, trabalhador, é um menino que trabalha numa cerâmica, mas é um cidadão. É para isso que existe o projeto Boi Criança. Às vezes alguém chega com Fábio da Panela Cheia, Sim. trouxe o filho dele para tocar no Boi Criança. Aí disse, João, esses meninos vão respeitar seu filho, porque aqui eu sou o pai, a mãe e o padrasto de tudinho, e a padrasto e madrasta é de tudinho. Eles vão respeitar seu filho. O menino chegou todo bonitinho, aí os outros ficam tudo... Aí eu disse, aqui ele é igual, vamos tratar ele bem. Meu pai, bom dia, dê bom dia, ele deu bom dia, dê bom dia. Aí eu cheguei e disse para antes dos meninos, disse, quando vocês entrarem na sede, era na sala onde hoje é o meu terraço. Quando vocês entrarem na sede, digam, bom dia, gente. Que vocês vão abrir as portas, nunca mais os meninos vão aperrear vocês. Foi dito e feito. Os meninos fizeram amizade com ele, ficou um tempo lá. Depois, como eles mudaram de escola, mudaram de lugar e não foram mais pro meu boi. Mas esse menino tá grande, do teu tamanho, me encontrou um dia na rua e disse, João, muito obrigado. Disse, eu nem sabia quem era.
E eu encontro de vez em quando alguns que estavam indo pro erro, muitos foram pro erro mesmo, eu não vou negar, eu não sou Jesus. Não dá pra salvar todo Não mundo. dá né? pra salvar, eu não vim pra salvar, eu Sim. só oriento. Eu dou espaço. Eu levo pra Paixão de Cristo na Novos de Zé Pimentel. Eu levei muitas vezes para tomar banho nessa piscina que tem aí na frente. Piscina tropical. Na piscina tropical, eu fazia umas diversões que ele não teriam direito, talvez, de ter. Levava para missa, levei o padre Marcos para palestrar lá, levei a professora Bernadette, chamei professora para ensinar menino que tinha dificuldade de dislexia, de entender. Aí levei Padre Marco ficou maravilhado com a presença, com o trabalho com os meninos. Foi diversas vezes lá. Ele ia bater pelada na quadra, saía da quadra e ia falar com os meninos. Tá entendendo? Levei Padre Pedro levou muitos desses meninos. Padre Pedro pegou pelas orelhas e disse: você vai para a missa da juventude. Um dos pastores da Universal chegou e disse: eu sei que você é católico, mas eu vi os seus meninos jogando, eu queria chamar alguns para jogar no meu time. Você deixa? Eu disse: mas claro que eu deixo. Vocês falam o nome de Deus ou do demônio lá? Aí ele disse: dos dois, né? Mas vocês falam, vocês defendem o nome de Deus, né? Então, meus meninos têm que ir para lá. Aí eu mandei até menino que não sabia jogar. Aí uns ficaram, outros nem voltaram mais pro meu boi. Foram cooptados por Edir Macedo, né? Mas são meninos ótimos, né? Que estão no dia a dia ótimos, né? Poderiam estar bebendo, poderiam estar sextando e não estão sextando. Foram bem direcionados para a cultura que a gente tem. Talvez eu não pudesse fazer o que a Universal fez com eles. Eu não tenho religião atualmente, eu sou crente em Deus, mas não sou mais católico praticante. Fui batizado na Igreja Católica e sigo mais ou menos a questão da Igreja Católica. Posso contar a história de Pode. Paivel? Paivel é meu amigo particular, né? Aí Paivel de João, tu tem uma ascendência africana muito grande, pai. Vem estudar, vem pra cá. Teu santo de cabeça é tal, tua santa é não sei quem, Paivel diz uma coisa: Paivel, eu já sou meio doido. Só com os 365 santos da Bahia, eu vou atrás de mais de santo africano, Paivel. Pra quê? Não, Paivel, deixa eu com meu Jesus Cristo, minha Nossa Senhora, meu São Francisco, que é os meus santos, que é meus 3 nomes mais. Jesus, é claro, de frente. E de seres humanos que passaram pela terra, me deixa com minha Nossa Senhora, com meu São Francisco. Eu tenho uma devoção assim com São Francisco. Mas onde eu chego, não, João, tu é filho de São Jorge, pô. Teu santo de cabeça é São Jorge, tu tem que ir, papai. Eu digo: rapaz, deixa eu ficar com São Jorge mesmo, porque se eu for pra lá tem que ser algum. Aí vai ter que aprender aquele tudinho e eu já sou meio ruim do juízo, meio bom do juízo, né? Com os santos da minha igreja católica. Mas a gente tinha parado aonde mesmo? No Paivel, que você ia contar, você contou a história. Contar a história, eu contei isso para Paivel, né? Que eu não podia seguir minha ascendência do tambor, a chamada do tambor quando eu vou para um culto. Ontem tocou Nação Pernambuco. Por 3 vezes eu cruzei os braços. Porque se eu deixasse, eu ia lá pra frente e tinha um louco bêbado dançando na frente, eu ia pra lá fazer aquela mesma coisinha que o louco bêbado tava fazendo. Porque meu orixá ia querer que eu fosse pra lá. Aí eu cruzo os braços, oro e não recrimino, nem discrimino, nem digo nada. E toco afoxé, boto pra tocar tudinho, todas as coisas dentro do projeto Boi Criança. Eu tô no meio do caminho, daqui a pouco o cara vem numa moto. Cara do tamanho dessa coisa daqui. Uma criança no meio da moto. A mulher atrás. Ele derruba a mulher, o menino, e me dá um abraço. Quando eu já sei, pronto, vai me assaltar. Mas quando eu olhei o menino assim, eu disse não. Quando eu vi o menino, a mulher segurando o menino para não cair, eu disse não. Aí ele disse: João, não tá me reconhecendo não? Eu disse: rapaz, não quer que você seja sincero, eu não tô te reconhecendo, não. Eu sou Buiú, pô, Buiú, rapaz, que foi do boi. Eu disse: rapaz, tu és Buiú, aquele menino desse tamanho. Mas eu já era um menino crescido, né? Fui pra São Paulo, passei fome, andei na rua, fui pra casa dos primos meus. Pelos meus primos, eu tava na droga. Aí fugi da casa dos meus primos, fui pra rua,
mas não deixei que as drogas tomassem conta de mim. Arranjei trabalho, arranjei esposa, arranjei filho. E disse, ainda vou empaldar para dar um abraço em João. Aí quer dizer, todos aqueles que não ouviram o que eu disse, o que Padre Marco disse, o que o pessoal da Igreja da Universal, da Pelada da Universal, o que as professoras Bernadette, Raminha, quando passava, dava sempre a palavra para elas, Chiquinho do Conselho Tutelar, Paulo do Conselho. Essas pessoas, eu parava para elas dizer alguma coisa, porque eu não sou um ONG, eu sou um ON eu. No momento que eu estou ajudando uma criança daquela, eu sou o eu da ON eu. No momento que ele está ajudando, o eu é ele. E no momento que nós três estamos ajudando, eu sou um ON nós. O Boi Criança, o projeto Boi Criança é um ON nós. Aquele que está ajudando, aquele que está fazendo aquele trabalho, aquela pessoa é que faz com que 29 anos eu trabalhe. A pandemia foi um período terrível, né? Porque eu acho que eu nunca vou ter depressão, não. Eu tenho uma teoria que diz assim, não tem uma história que diz que a esperança é a última que morre? Eu vou dizer a você que o último que morre sou eu, não é a esperança não. Eu vou sobreviver à esperança. Eu vou morrer depois da esperança. A esperança não é a última que morre, que o último que morre sou eu, porque eu tenho sempre fé que alguma criança que está super vocacionada para o erro, que é esquecida pela população, que é colocado como zumbi, que é exilado, que é isolado, que é esquecido, que é apagado da vida social, até crianças de classe média, até crianças que frequentam escolas. Essas crianças não estão tendo vida social suficiente para suprir a mente daquelas pessoas. A cultura talvez ajude. A religião talvez ajude. E o projeto Boi Criança talvez ajude. João, tá gravado. E foi bom já. De cara. Tá gravado, não tá bem? Já foi bom. O corte que você dá, se eu der um corte, já pega a sua fala. Enfriado. Ficou muito bom. A gente... A empolgação toda. Eu tenho, essas coisas que eu tenho falado desde 29 anos que eu vou aumentando, né? Eu vou... 29 anos tira 2 porque teve 2 anos da pandemia. Eu não tive depressão porque eu dizia, vai passar. Vai passar. Eu fui o primeiro cara que entrei com máscara no Cordeiro. Eu comprei as máscaras, minha família todinha saiu de casa de máscara, mas quando a gente chegou no Cordeiro, não era obrigatório ainda, nem os funcionários do Cordeiro, usar máscaras. Aí eu entrei de máscara, quando eu olhei, meu filho, minha filha e minha esposa tiraram a máscara, baixaram. Com vergonha, porque estavam só eles de máscara. Mais na frente eu encontrei a filha do seu Alcindo da academia, da Serolândia. Ela estava de máscara. Eu disse, ó, tá vendo aí, ó? A filha do seu Alcindo tá usando máscara. Eu vou seguir essa mulher daqui. Eu e ela, só nós dois, dentro do Cordeiro, estávamos usando máscara no início da pandemia. Depois foi obrigatório todo mundo ter que usar, aí minha família também usou máscara firmemente e a gente ficou muito tempo parado, né, dentro de casa e foi terrível, foi muito terrível. Foi um período muito turbulento mesmo, muito ruim para todos, né? Para todos. A interação, ela decaiu num nível gigantesco, isso foi algo muito marcante e marcante de uma forma negativa, né? Mas estamos aqui nessa retomada agora, pelo menos as coisas estão ganhando força de novo, estão voltando aí os eventos, os carnavais, as festividades, estão voltando mesmo. E eu acredito que a gente conseguiu, né, como mundo, como Terra, né, planeta Terra, superar essa barreira que veio, né, essa barreira que chegou aqui e segurou a gente por 2 anos, sem fazer muitas movimentações culturais e muitas ações. Aí é onde, no meu ponto de vista, entra a parte positiva do smartphone, né? Que tem a parte negativa, porque ela faz, né? Permite não, ela faz com que algumas pessoas... eu falei do negativo, não falei do positivo. Isso, ela faz com que algumas pessoas não enxerguem. Eu tô aqui lhe vendo e por que eu estaria com o celular? Se tem uma história massa pra contar, se tem uma arte massa, se tem uma cultura massa, por que eu tô com o celular filmando pra mostrar outra pessoa em vez de celular no bolso e tô curtindo? E aí vem a parte boa, né? Na pandemia, se fosse uma pandemia sem smartphone, como sem internet, seria? teria sido horrível, mais horrível ainda. Exatamente, teria sido mais horrível ainda. Então, graças
a Deus e as pessoas que criaram a tecnologia ajudaram, as pessoas tinham como consumir algum tipo de conteúdo em casa e não ficarem tão entediados. Porque consumir conteúdo todo dia é entediante. Se você não tiver outra coisa pra fazer, assistir, deixa eu ver um show, ver uma banda durante 2 anos, nossa, era... Eu acho que muitas pessoas entraram numa crise de ansiedade muito grande, num começo de depressão Não foi fácil, coletivo. não. Eu Não acho foi que foi fácil, bem difícil para todos. Minha filha me pediu um gatinho, me pedia um gatinho, um cachorro há muito tempo. Aí, durante a pandemia, eu arranjei um gatinho para ela. Aí foi a salvação dela, assim, ela tinha smartphone, né? Ela tinha internet e o gatinho. Quando passou a pandemia, ela abandonou o gatinho. Quem compra a comida do gatinho sou eu. E eu nunca quis criar nem gatinho, nem cachorrinho na minha casa. É Porque sempre eu já assim, criei cachorro e quando eles morrem, eu choro por dentro. João, tu falasse que no início do Boi Criança tinha todo aquele desenvolvimento, que tinha a interação das pessoas, porém ao passar do tempo foi se perdendo isso. E hoje, como é que é essa relação do carnaval, o Boi Criança lá no Beira-Rio? Na verdade, André, não houve perca de relação com o boi criança, houve perca de relação com o boi de ouro, né? Entendi, então... O boi de ouro se transformou numa brincadeira assim, eu boto o boi, saio na rua e boto o boi de novo. Se eu não botar o boi também, o Carnaval do Pau d'Arco nem perde nem ganha. Mas eu continuo botando por uma missão, né? Já o boi criança, por exemplo, para tu ter uma ideia, no primeiro ano do governo de Marcelo, Jobs Danilo, meu compadre, que eu gosto muito dele, era o secretário de Cultura. Aí disse, ó, só tem 150 pro boi. Aí eu disse, bem, o boi de ouro não sai, mas o boi criança sai, porque com 150 ou com nada, o boi de ouro sai, porque é uma devoção. É um trabalho que eu faço, não preciso de subvenção de ninguém. Eu trabalho o ano todo fazendo propaganda do Cordeiro, propaganda, pode falar, né? Pode. Propaganda de Valmir da Farmácia São Sebastião, propaganda de CD Stock, Eduardo da CD Stock, propaganda da loja São João, propaganda de um menino que foi do meu boi de velho, da Larissa Variedades. Ele disse, João, por que tu nunca vem aqui pedir a mim um apoio? Aí eu disse, rapaz, tu quer me apoiar? E fui lá, ele disse, sabe por que eu quero te apoiar? Porque eu fui do teu boi. Eu ia lá, filar teu lanche, aquele lanche peba que eu dava, rapaz. Ele disse, aquele lanche peba era o meu lanche. E hoje ele tem 2 lojas grandes, Larissa Variedades, né? Tá bem. É um orgulho muito grande que eu sinto disso, né? Então, o Boi Criança continua com... eu nunca peço, mas eu não peço mais nada pro Boi de Ouro. Eu só peço para o projeto Boi Criança, professores que vão lá dar palestra. Tem uma professora, a professora Lenita, que deu mais de 10 aulas a um menino chamado Ricardo. Ele é dislexo, ele tá não sei que, nem a série que ele tá. Não sabe escrever, não sabe ler. E passa. Não sei como, mas passa. Aí ela deu 10 aulas para ele começar a entender a sonorização das palavras, né? Ela não é técnica em Fonoaudiólogo? Ela não é fonoaudióloga, mas ela leu e começou a fazer exercícios simples com ele, até que não deu mais para ele ir, mas ele melhorou alguma coisa. Então, essa relação continua, né? Eu não vou dizer que é uma questão salvacionista. É uma questão de dedicação, é uma questão de missão. Deus me ajudou. Eu vou dizer umas 3 coisas aqui que vocês não vão acreditar. Eu nunca levei gaia, eu sou imbrochável e eu tô mentindo, eu tô tirando onda com o Bolsonaro, eu sou Lula, eu tô mangando de Bolsonaro, que é mentira. Ele já foi traído, ele já broxou. Isso pode sair Pode, vai sair. Problema, né? Não. Ele já broxou e eu também. Agora tem um detalhe. Eu nunca na minha vida passei um dia sem ter a carteira assinada, rapaz. Toda a minha vida eu estava com meu saláriozinho ali, ou pouco ou muito, entendeu? Quando o meu salário não dava para manter minha família, eu morava em Carpina, arranjei uma senhora, essa senhora permitia que
esperasse um casamento ou um aniversário de 15 anos para eu vender as fotos para poder pagar 1 ou 2 meses atrasado na conta dela. Todo mês eu ia lá e dava um abatimento na conta. Aí eu dizia a ela, eu esqueço o nome dessa senhora, inclusive, a idade tá avançada, eu esqueço. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Aí eu dizia, olha, dona, venho pagar a senhora. Eu tenho um casamento que eu fiz, estou para trazer as fotografias, receber o dinheiro das fotografias e venho pagar um atrasado. Aí quando eu ia pagar o atrasado, eu já deixava um bocado adiantado, que era para ir mantendo coisa. E assim eu passei muito tempo completando a minha vida de o salário de professor com fotografia que eu tirava. Então, nunca eu passei um dia sem estar empregado. Nunca eu dei pique em venda nenhuma, tá certo? E hoje tem cartão, tem essas coisas tudinho, aí eu devo no cartão. Aí sou o maior devedor do mundo no cartão, né? Mas de fuleiragem eu não fiz. Então tenho que agradecer a Deus isso. Apesar de eu ter um filho que morreu com 19 anos, e eu não boto na conta, eu não boto isso na conta. Porque o inimigo chamou Deus e disse assim a Deus, eu quero testar um cara que tu gosta muito. Um cara que gosta muito de tu. E por coincidência, o nome dele é as 2 primeiras sílabas do meu nome, né? As 2 primeiras palavras do meu nome, Jó. Jó tinha terra, Jó tinha esposa, Jó tinha filho, Jó tinha gado, Jó tinha prestígio, Jó tinha poder. E o inimigo chegou e disse, eu quero, libera Jó, Jó é assim, bom assim contigo, é bonzinho, é santinho, porque tem tudo. Eu quero pegar Jó. Aí Deus deixou. Tá na Bíblia, né? É uma história bíblica, não é obrigado todo mundo a acreditar, mas me norteia muito a vida. Aí Jó começou a ter doença, lepra, não sei o que, perdeu os gados, o gado morreu, a mulher brigou, deixou ele, aquela confusão, e Jó com Deus ali. Até o último instante, Jó esteve com Deus, né? Aí eu gosto de dizer que eu sou como Jó. Se um filho meu morreu aos 19 anos, eu tenho 4 filhos com a primeira esposa, né? Uma filha com a namorada que está nos Estados Unidos, casada e mora nos Estados Unidos, e tenho 2 filhos com a segunda esposa. E estão todos vivos, então eu estou ganhando, né? Eu devo a Deus alguma coisa. Eu devo à humanidade alguma coisa, eu devo à história da minha vida alguma coisa. E como é que eu vou pagar? Dando prato de comida, dando roupa velha. Eu devo essa palavra filantropia e essa caridade falsa que se faz de fim de ano. Eu não gosto. Não é que não se deva fazer, não, viu? Não é que a pessoa seja má, não. Mas eu só acredito na palavra caridade quando é sempre. Eu passei na frente da Caixa Econômica Federal, aí tinha uma adolescente que é transexual chorando, porque alguém tinha dito besteira com ele, ele estava chorando. Aí eu perguntei o que é que foi. Ele disse, não, porque eu sou feio, eu sou uma menina, eu não sou um menino. Ele é um menino, é um rapaz. Mas ele se veste, quer se vestir como menina. Aí eu disse, o que é que aí eu perguntei a ele, tu tá chorando por quê? Porque ele disse, mas ele disse porque ele não entende, ele não é mal não. É porque ele não entende. O que é que tu sente dentro do teu coração? Que é um menino ou uma menina? Eu sinto que sou uma menina, então pronto, deixa ele dizer o que ele quiser, rapaz, não liga não. Então, quem é caridoso, quem vê no outro o seu espelho, quem segue a palavra de Jesus Cristo de amar o seu próximo como a si mesmo, tem que ser todos os dias, pô. Não pode ser só no Natal, tá entendendo? Não pode ser no dia dos amigos. Eu sou arretado com... Pode falar arretado? Pode. Eu sou arretado com essa história de dia dos amigos. Quer dizer que no outro dia já pode meter a faca nas costas, né? Tem o dia dos amigos, aí a porrada de amigos fala comigo. No outro dia já não fala mais. Outra coisa, a internet, eu era Facebook. Eu deixei o Facebook por causa disso. Eu deixei o Facebook porque dia disso aí passava, Joanane, bom dia, maravilhoso, Deus te proteja, não sei o que. Passava na rua e não falava comigo. Pô. É isso que me revolta no dia a dia das pessoas, no dia a dia dos seres humanos. Eu não posso criticar os seres humanos, mas eu tenho que agradecer a Deus todos os dias que eu sobrevivi a isso. Aí minha maneira de agradecer é essa ONU, que se um dia você puder ajudar, é ON Nós.
que você puder, se você puder ajudar, é ON Nós. Maravilha. Maravilha É a essa ideia, filosofia. é a ideia. Sentimos pela sua perda, João. João, no momento que você estava falando do Boi Criança, um pouco antes de você Eu respondi a pergunta Respondeu. de André direitinho. respondeu Conseguiu André, pra você? satisfeito, né, André? Ou faltou alguma coisa? Não sei, porque assim, eu falei no sentido do parque Beira Rio, porque uma Da conversa comunidade, tá falando Aham. do centro, é do Sim, pessoal sim, do do centro? parque em si, Parque Beira Rio. Sim. Porque, vê, a gente teve a gente conversando um dia desse, Sim. você falou na relação que você tinha antes com o carnaval, do boi criança, que você levava o pessoal pra brincar lá e morria. A partir daí o carnaval morreu pra você no sentido. Isso é com boi de ouro, era com boi de ouro, realmente. Era Isso com é boi, de ouro, é. entendi. Que a gente levava, quando estava perto de terminar, que as pessoas já iam saindo do Beira Rio, aí eu levava o boi até o Estrela, ficava tocando, aí juntava uma quantidade de pessoas e trazia pra cá pra não vir só 10, 20 pessoas, entendeu? Sim, Mas até isso ficou chato, ficou sem graça. Eu boto. Isso é com boi de ouro. sim. Com boi criança eu não tenho esse problema. Com boi criança, tanto faz vir Tô 20 entendendo. pessoas, 30 pessoas, os espetáculos são eles mesmos, né? Aí eu gosto de dizer assim: esse aqui é André, esse é Jeff, aquela é a esposa de Jeff. Aí quem gostou pode aplaudir, a turma aplaude, aí eu boto eles para tocar uma música, boto para tocar outra, entendeu? Tiro um alô, eles respondem. Aí cada um tem a sua participação, é aqueles 20, 25 minutos de apresentação. Todos eles têm o nome citado, eu cito o nome de todos eles. O mais pirralhinha vai receber o troféu lá em cima. Era tão pequeno esse pirralhinha desse ano que eu levei ele, eu tenho catarata, aí levei, né? Levei-o para receber o troféu e vinha descendo com ele, caí com ele e tudo, porque a catarata Eita. não deixou ver que o último batente do palco não coincidia com o nível da calçada. Aí eu caí, aí eu salvei ele e fiquei com ele assim, ele e o troféu na mão e levei uma pancada grande, mas eu estava muito feliz, que foi uma apresentação maravilhosa. Eu acho que deu para entender, Deu sim. mas realmente foi isso. Quando eu falei naquele instante, eu falei do boi de ouro. Que o boi de ouro, se não tiver dinheiro, eu não boto no cinto duro, tá certo? Certo. Se eu não puder botar o boi de ouro, e esse ano eu tive uma ideia maravilhosa, rapaz. Não me inscrevi na subvenção da prefeitura, nada contra Marcelo, nada contra a secretária, por causa das exigências burocráticas e da subvenção muito pequena. Era o que eu ia falar. São muitas exigências. São muitas exigências para uma brincadeira pequena, e as brincadeiras estão se acabando, pequenas estão se acabando, porque não cumpre aquelas exigências, tá certo? Aí diz, não, porque o tribunal exige. Agora, quando é para trazer uma festa grande, não estou falando desse gestor agora, quando é para trazer um número, um nome que está na mídia, aí não tem limite, não tem nada, João, 200 mil. você não tá 100 falando mil. desse gestor, mas esse gestor, ele tem um ponto nisso, porque ele poderia fazer a diferença também, né? Eu me lembro de Botafogo, sem querer falar mal do Botafogo, Sim. que me dou muito bem pessoalmente com Botafogo. Conheço Judite e Botafogo há muito tempo. Eu conheci primeiro Judite. Minha mãe foi para Lagoa do Carro 2 ou 3 vezes alfabetizar Botafogo. Minha mãe era alfabetizadora na linha de Paulo Freire. E eu não vejo, até aquele incidente que teve lá com o Botafogo, até aquele instante eu tinha um relacionamento razoável com o Botafogo. Hoje ele tá lá, eu tô aqui. Mas Botafogo passava um mês com grandes atrações em Carpina. Porque todos os políticos sabem que essas grandes atrações atraem o povo da região todinha e eles querem arranjar eleitores para votos para eleger seus irmãos, seus tios, seus avós, seus candidatos, né? Então, o que me deixa magoado, eu acho que talvez não tenha sido isso que eu não entendi, que não deu para entender, é que para os pequenos que não tem contador, tá entendendo? Que não entende de... Agora mesmo, eu tenho que ir atrás de uma coisa chamada... Eu não tenho NIS. Aí tô tirando o NIS para poder me apresentar amanhã. Eu não tinha NIS. Agora eu sou um cara educado.
culto, eu tenho facilidade de entrar e tirar o NIS. Meu filho está tirando o NIS No computador. social. Está tirando o NIS para ele e para mim, que ele nem tinha NIS. Aí a gente está tirando o NIS. E o coitado lá das brenhas, aí quem é que vai tirar o NIS dele para ele se apresentar, para receber o dinheiro? Rapaz, é Sim. muita exigência para pouco dinheiro. E pra. E eu tô falando desse, porque quando a gente tá falando agora, dá a impressão que eu tô falando desse. E eu não quero que saia daqui a ideia, que passe para as pessoas que estão nos escutando, que eu tô falando desse. Eu tô falando que há 40 anos eu luto para que Boa. diminua a burocracia e aumente as subvenções. E depois, quem estivesse usufruindo das subvenções, que seja penalizado, que seja investigado Usufruindo e penalizado. erroneamente, né? Usufruindo erroneamente, né? Desviando a Isso. subvenção. Como a gente sabe que teve aqui um tempo que tinha um amigo meu que tinha 3 bois. Ele saía no domingo com na segunda com outro e na terça com outro. E era a mesma bateria. O boi só trocava uma manta que ele botava em cima. E ele ganhava a subvenção de 3 bois e eu ganhava de um boi só. E meu boi era muito maior. Nesse tempo, o boi de ouro era muito maior do que os bois dele. Mas ele fez essa estratégia. Agora, aí eu te digo, de quem é a culpa? A culpa é de quem faz o arcabouço. Se o arcabouço diz que tem boi A, boi C e tem 3 nomes diferentes, vai receber o dinheiro, alguém vai ter a ideia de receber um dinheiro para sair no domingo A. Eu, por mim, todos os bois tinham que sair todos os dias. Um boi tinha que sair toda a tarde. A tarde de domingo, a tarde de segunda, a tarde de terça. Tá certo? O boi tem que sair e vai ter subvenção para isso. E se não sair, a gente vai cobrar. Tá certo? Aí, boi não, eu tô falando de boi porque é minha área, mas Sim. as brincadeiras em geral seriam muito mais, digamos assim, gratificadas e haveria muito mais animação para fazer novas brincadeiras, porque se o Carnaval de Paudalho chegou até onde chegou, com Beira Rio, com 10 mil, 20 mil pessoas, não foi por causa das bandas raparigueiras da Bahia e do Ceará que vem para cima do palco, não. Pode ficar certo disso. Foi porque nós gostamos de carnaval, foi porque loucos como eu pularam com 11 anos de idade a janela para ir atrás de maracatu. Tá certo? Aí, Carpina tentou fazer carnaval, aí botou trio elétrico. Toda vez morria alguém, porque não tinha aquela alegria de carnaval. Antes de terminar o percurso do trio elétrico, alguém dava uma facada, alguém dava um tiro, era uma confusão danada. Carpina não tem carnaval. Vitória de Santo Antão tinha um carnaval parecido com o nosso, com fantasias luxuosas como Estrela, Lenhadores. Aí viram que isso é mais caro do que contratar um trio elétrico. Aí conseguiram fazer o percurso em trio elétricos. Carnaval de Vitória tá aquela mixaria, perdendo para Paudalho. Entende? Entendo, João. Porque somos nós. Eu não sei se Jeff gosta de carnaval ou se vai pra praia. Mas se Jeff gosta de carnaval e vai atrás de uma brincadeira e bate um tambor e pega um sapato e sai puxando dizendo que é uma cachorra, essa é a pessoa que faz o carnaval. Não é nenhum Troinha, não é nenhuma musa, não é a banda Swing do Pará, que era acostumado a vir pro carnaval aqui, é uma banda que tocava brega, que vinha pro carnaval de Paudalho. Por isso que eu estou dizendo que não estou falando especificamente do momento agora, né? Mas os prefeitos vivem de popularidade. Claro, e o que eu ia criticar, João, dizendo que tem que também apontar, que é o valor que é pago, né? Você vai sair com boi, se você for sair com boi decente na rua, é 20 pessoas tocando. Seriam. E aí, quer oferecer com 500 10 reais? tocadores eu boto um boi bom. Sim. Com 20 tocadores eu boto um super boi. Exatamente. E eu gostaria de não colocar um super boi com 20 tocadores. Eu gostaria de colocar um boi com 10 tocadores e 6, 7, 8, 9, 10 personagens do boi. Mas a gente não pode botar nem burrinhas, porque as burrinhas desaparecem. Tá certo? E a falta de incentivo também, né? O boeiro, o bandeirista e 2 burras. E quando termina, cadê a burra? O cara já levou. Alguém já levou. Até gente de Boa Viagem
tirou a foto, mandou para um amigo meu e para o meu amigo me mostrar que roubou a burra do Jepa. Ainda era boi naquele tempo do Jepa. Eu disse, não bota mais burra, porque não tem como a gente tomar conta. Sim. João, tem além desses que tu já citou, quais são os outros personagens do boi? O boi tem De um boi tradicional, né? Sim, do boi tradicional. O boi tradicional é porque o Brasil tem boi do Rio Grande do Norte, do norte até o sul. Me né? responda uma coisa antes, Oi, João, diga, que você me respondo. retomou uma pergunta que eu queria fazer. Certo. Existe um boi de ouro lá por esse Rio Grande de alguma coisa, né? Existe. E esse boi de ouro de lá, ele é Toca antes ou depois de nós? É antes de nós, Certo. tá certo? Ele é antes de nós e é um toque completamente diferente. É uma toada, eles cantam uma toada completamente diferente da nossa. O boi da gente é um boi praticamente recente, né? Sim. Tem boi de 200 anos. São Luís do Maranhão, os bois de São Luís do Maranhão é 200 anos. Os bois de São Luís do Maranhão são todos cravejados, decorados como fantasias que nem o estrela, nem os lenhadores têm. Nós somos boi de carnavalesco, boi brincantes, porque não tem como a gente... Se eu for botar um boi aqui com todos meus personagens, inclusive já combinei com o Vino, Vino é fazedor de personagens, pra gente um dia fazer uma aliança. Mas essas coisas a gente combina, não dá certo. Não sai, né? Inclusive, quando estava bem certo, aí Vino deixou de sair porque o dinheiro diminuiu um tanto que Vino disse, não vou botar nem boi aqui. Foi botar boi em Carpina, não sei aonde, e não botou, desculpa, foi botar a ema dele, a brincadeira dele, os cornos dele, foi botar no outro lugar, porque não botou aqui em Pau d'Alho, porque estava diminuindo demais, a exigência demais. Então a minha luta é essa. Eu tô até com medo, porque amanhã meu boi se apresenta. Eu disse a vocês, meu boi se apresenta, vai ter um cortejo de brincadeiras culturais, e meu boi se apresenta da entrada da cidade até o palco, junto com uma super banda de bico de pato, junto com 2 maracatus, junto com as quadrilhas juninas. Vai ter um grande arrastão em uma das homenagens ao 27 de julho, né, que é o dia da emancipação da cidade. Que maravilha. Eu tô até com medo de estar falando essas coisas aqui para alguém ouvir, dizer ao prefeito e algum baba-ovo. Porque tem sempre baba-ovo que não vai dizer que João estava analisando. E o que eu tô falando aqui agora, eu não tô dizendo agora, só agora, que não tô me referindo a Marcelo. Estou me referindo a 40 anos de luta que todo ano aumenta a burocracia e diminui a subvenção. E, João, das brincadeiras pequenas. Isso é uma crítica, João, que tem que ser levado pelo lado de lá com positividade, com seriedade também, porque era o que eu ia citar, como é que a gente vai conseguir levar grandes brincadeiras para a rua com tão pouco recurso? É difícil. Aí você quer ter uma manifestação cultural que eleve e edifique o nome da cidade, como uma das cidades que fazem tradição na cultura, um dos carnavais mais bonitos de Pernambuco, se brincar. E aí essa cidade recebe esse nome, recebe toda essa turma que vem e não quer investir recurso nisso, tem que ser criticado e isso tem que chegar até ele de alguma forma e tem que ser visto de outros olhos. E quando eu falo ele, é porque ele está na gestão agora. E por ele estar na gestão agora, cabe a ele receber essa informação e fazer algum tipo de ação. Ele, junto com a Secretaria de Cultura, e daqui a X anos, quando for outra pessoa, essa pessoa, se não tiver tido alguma melhoria nesse sentido, e a melhoria é só olhar, João, é uma conta de matemática, no meu ponto de vista, básica. Se tem 20 pessoas e você quer 20 pessoas, você vai pagar 500 conto. Cada pessoa vai ganhar quanto? Passa aí no dia vai. Carregando peso. Na verdade, não vai. Exatamente. Então, porque ainda tem que construir fantasia, tem que fazer a reforma do boi, tem que fazer não sei o quê. Então, é uma conta de matemática que você tem que dizer. Aquela pessoa precisa receber o seu dinheiro por aquele devido trabalho. Fora a pessoa que recebe o dinheiro pelo devido trabalho, tem todo o material estético que envolve isso. Tem toda a construção do boi, tem toda a construção da fantasia, se for fazer uma parada. Tem que chegar nele mesmo. Só que, veja, isso não é, ninguém tá ofendendo ninguém aqui. Você em momento nenhum ofendeu ninguém, eu em momento nenhum ofendi ninguém. A gente tá dando uma crítica, dizendo assim, isso precisa de atenção, porque senão daqui a pouco a gente vai perder nossas tradições por conta das próprias já perdemos muita coisa, exatamente, né? Eu sei. E aí, se a gente não tiver ou tentar ter esse tipo de diálogo por uma visibilidade da nossa cultura, da nossa tradição, ela vai cada vez mais se perdendo, porque os mestres vão morrendo e as pessoas não querem dar continuidade a essas culturas e essas tradições porque não tem recurso. As pessoas precisam comer. As pessoas precisam sobreviver.
E aí, se essa pessoa tem que sobreviver dessa arte, dessa cultura que ela faz, ela tem que ser valorizada por isso, né? Não é um valorizado de valeu, amigo. É um valorizado de conseguir pagar a luz, conseguir pagar a comida. E você está completamente coberto de razão quando você fala de um edital completamente burocrático, Burocratíssimo. que não tem uma verba tão significante Não, e que não atinge quem não tem conhecimento de tecnologia. Feito pra espantar. E que não, e como é que vai atingir quem um mestre lá da zona rural que mal sabe ler e escrever? Como é que uma pessoa dessa vai submeter um projeto? Não pergunte a mim. Não, eu sei. É um questionamento para quem tá Não lá. Não vai entender. Tem que ter uma pessoa mediadora. Essa pessoa mediadora deveria estar na Secretaria de Cultura e deveria, além de estar na Secretaria de Cultura, tá indo buscar esses fazedores de cultura e tradição. E orientar, olha, tem esse edital, vamos ajudá-lo a escrever para você conseguir ser beneficiado por esse recurso. Eu acredito que é uma crítica construtiva e que deve chegar lá. Eu quando crescer, vou falar igualzinho a você. O que ocorre é o seguinte: por que foi que eu dei apoio a esse grupo na eleição do Conselho Tutelar, do Conselho de Políticas Públicas Municipais Públicas Culturais? Porque eu conheço o pensamento de Buicabu, que é o teu. Eu conheço o pensamento de Denieri, que é o teu, que é esse pensamento que você, inclusive, de todos, quem elaborou o melhor pensamento foi o seu. E esse é o meu pensamento, e você elaborou melhor do que eu. João, relembrando da pergunta que eu fiz anteriormente sobre os brinquedos do boi tradicional, eu queria saber quais são os brinquedos. Personagens dos bois são categorizados em personagens humanos, reais, né? Personagens fictícios, fantasiosos, né? Aí a gente tem a Ema, a gente tem o Jaraguá, que são personagens fantasiosos, né? Uma Ema mesmo e um Jaraguá é uma brincadeira que estica o pescoço e vai até lá na pessoa e dá aquele susto. A gente tem o capitão, sempre tem um capitão. Tem o Mateus e a Catirina. Tem uma Sinhazinha, que é assim a menina pura que colhe flores, que termina sendo aquela que é almejada por um filho de alguma pessoa que quer casar com ela. Então, são de muitos personagens, né? Os principais são esses que eu citei. Você falou E já... as burrinhas, né? E as burrinhas, que são um personagem real, mas animal. Você falou Jaraguara, alguma coisa assim. O Jaraguá. Jaraguá é o quê? O Jaraguá é um personagem que é uma pessoa, tem um morto-vivo. O Jaraguá é um personagem que é um indivíduo que está montado num cavalo. A cabeça do cavalo vem até aqui, é como se fosse um cavalo, né? Sim. Sendo que quando ele quer, ele espicha a cabeça do cavalo até aquela parede. Aí o Jaraguá é um personagem do pescoço comprido. Ele pode esticar. Eu já fiz isso com cano de PVC. Aí eu dei um susto numa menina, a avó da menina veio com cabo de vassoura. A menina se assustou, eu não acreditava. Ela era até colega de escola da minha filha e do meu filho na Objetiva. Aí eu saí com o Jaraguá, eu improvisei esse Jaraguá. Aí quando eu estiquei, eu era montado em cima de um cano de PVC. Dentro do cano de PVC, o pescoço era de tecido. O tecido recolhia, né? E a cabeça ficava bem pertinho aqui. Quando eu queria, esticava o cano de PVC, a vara dentro do cano de PVC, aí a cabeça do Jaraguá ia até a janela daquela pessoa que estava lá na janela e o boi passando na rua. Aí eu fiz isso, aí a menina teve uma crise de choro, a avó da menina saiu com cabo de vassoura para dar em mim. Aí eu não botei mais o Jaraguá. E as burrinhas, né? E tem aquela velha, eu tô esquecendo o nome dela, aquela Sinhazinha. Não, tem a princesa, a Sinhazinha, né? Ela é a filha do capitão, né? E tem esse que sai com esse coisa de pegar peixe, como é? Sim, Uma rodilha. Uma rodilha. Depois eu me lembro o nome, pedindo dinheiro. A gente também não Que o usa. pessoal fala que é mererê. O mereré, né? Vê mesmo o que aconteceu. A gente colocou, o Jep colocou 4 burrinhas, colocou a Catirina com mereré, né?
Aí o cara que ficou no lugar vinha passando, disse, então bota, então encaixa ele na figuração da gente. Ainda era do boi do Jepe. Aí ele foi, passou, recolheu dinheiro, recolheu dinheiro, recolheu dinheiro. Quando o boi dobrou a direita, ele dobrou a esquerda e só apareceu na quarta-feira de cinza com dinheiro. Com dinheiro do Jepe. Essa é ótima, né? É, sim. Isso eu acho que acontece em todo lugar do mundo. O outro foi um amigo meu que eu ia perdendo amizade com ele. Eu botei eu não ia botar as burras. Ele chegou, João, cadê as burras? Me empresta uma burra aí. Quando for no dia do boi sair, eu tô com a burra lá. Aí eu disse, tá certo. Aí, das 4 burras que o boi tinha, eu saí com uma e fiquei esperando ele. E cadê ele? Eu vou na casa dele, bora. Cheguei lá, cadê ele? Ele tava sozinho no meio da brincadeira, brincando. Ele nem é um cara brincalhão. Mas dentro dessa burra, com a cara pintada, com a máscara, ele saiu brincando com a burra, né? E eu me encontro com ele no meio da coisa, dou-lhe um empurrão. Brabo, eu acho que tinha sextado, né? Dou-lhe um empurrão, ia tendo uma confusão. Mas, rapaz, eu fiquei esperando a tua burra, coisa e tal. Eu sei que o que aconteceu. Aí ele entrou no boi, né? Mas antes de terminar o boi, ele foi embora, roubou a burra e só deu a burra no outro ano. Ei. Porque eu fui buscar, quando eu me lembrei, a burra tá com tal pessoa. Não vou citar o nome dele aqui, porque ele agora é um homem santo, é da igreja. Tá santo demais pro meu gosto. João, eu sei que existe Diga. eu sei que existe o boi criança, mas também já ouvi falar que tem o boi criança à prova d'água. Conta um pouco sobre. O boi criança à prova d'água foi o seguinte: quando teve um ano aí que botaram o primeiro banho de frevo infantil, foi um ano, um dia só, né? Aí eu soube que tinha esse banho de frevo infantil. Aí eu disse, eu não vou levar meus meninos para o banho de frevo à tarde, né? Que é de adulto, é muita bebedeira. Eu vou levar os meninos para o banho de frevo infantil. Aí fiquei pensando assim, mas eu não posso levar meu boi. Se eu levar meu boi deforma com a água do chuvisco, né? Não Aham. posso passar. Aí inventei um boi que não se molha. Aí chamei esse boi de boi criança à prova d'água. Aí levava só para brincar lá, né? Só para brincar. Quando foi no primeiro ano desse atual prefeito, por uma maneira de captar mais algum recurso, mais 150, né? Era 150, 150, 150. Aí de 150 e 150 eu tirei metade da metade do dinheiro que eu gastei. Mas eu levei o boi criança à prova d'água. Eu fiz um boi criança à prova d'água. Com meu compadre Joba melhorou um tiquinho o dinheiro do boi de ouro. O boi de ouro saiu também. E eu levei, que era o secretário de Cultura menos ligado à cultura, apesar de ter sido dono do boi, presidente do boi, não queria saber de nada, só queria saber das ordens que o prefeito dava e pronto, e negava tudo, negou fogo. E aí a gente eu levo um caminhão eu levava um carro inteiro, agora eu não estou levando mais a carroceria da caminhoneta carregada de comida e todo mundo lancha, todo mundo brinca, todo mundo vai para debaixo da água. E agora são 3 dias, né? Tem Eli Reis e esses dois grandes artistas de Paudalha, Leonai, Eli Reis e Kiri Lima com o Balão da Alegria, né? E tem os outros dois os outros 2 dias que vêm de fora e eu tô lá no meio. Todo ano a Rede Globo faz uma filmagem com a gente. Porque esse boi criança à prova d'água é uma coisa interessante. Sensacional, né? É uma forma até de acolher e possibilitar que a É pessoa maneira de você fazer carnaval, Sim. é brincar, né? Bloco de sujo, é uma brincadeira que se aquele boi se acabar, tá lá, tá no relento. Ele é feito de uma estrutura que vai aguentar o próximo ano, aí o próximo ano eu troco só a cobertura, compro um tecido, pego um tecido velho, remendo, compro uns girassóis, umas coisas, daí ele sai e a brincadeira E tá você feita. mesmo que costura? Pior de tudo é isso, né? Aqui em Paudalho tem uma onda que tiravam comigo muito grande, o pessoal do JEP, quando eu fiquei com o boi, que quem fazia o boi mais bonito daqui era Bibiu, né? Aí Bibiu era homoafetivo, né? Aí eles tiravam onda comigo, né? É o Bibiu, porque eu gosto de costurar, eu gosto de ficar. Às vezes eu ficava de madrugada da véspera de carnaval fazendo boi, que eu tinha essa devoção, essa ideia. Eu ia para a festa do Vermelho e Preto, agora eu não vou mais, porque essas festas perderam o gosto para mim, são festas repetitivas, cansativas, sem oxigênio.
não me dão oxigênio, eu não saio, eu só gosto da rua mesmo. Aí eu ficava, depois dessa festa, eu ia pro galo, pra galinha da madrugada, e depois ia costurar o boi que ia sair à tarde. E depois ia ficar no meu terraço costurando. Quando terminava de costurar, eu dava uma dormidinha e já saía para brincar carnaval. Mas eu era bem mais jovem, né? Sim. Eu não sextava, não. Eu sabadava, domingava, sextava. Energia tinha de sobra, né? Tinha energia de sobra. Agora eu tenho uma euforia natural, porque mesmo sem o uso do álcool, só no café, né? Água e café. E quando eu tô muito assim, me sentindo mole, eu tomo Guaraná Antártica, Guaraná. Do Amazonas? Guaraná não, Coca Zero. Sim. Coca Zero, a turma diz, mas João tem aspartame, assim, mas não tem açúcar. Aí eu tomo muita Coca Zero, aí aguento um rojão, aguento mais rojão. Interessante. Normalmente o café, já o café por si só já dá um rojão, né? É, Coca Zero é pra Eu intensificar, tomo né? café em casa, né? Mas na rua, quando eu chego, só Sim. tem café com açúcar. É verdade. Aí eu levo 2 Coca Zero no bolso e tô brincando ali, tô na Coca Zero, aí E tá tudo certo. tô sextando na Coca Zero. Sextando de forma saudável. Não é tão saudável não que tem adoçante. É né? verdade. Sextando de uma forma meio saudável, né? Para o diabético eu tô fazendo certo. Sim, Para quem de é fato. diabético, eu tenho uma... Pronto, outra coisa que eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho diabetes há 19 anos. Quando eu descobri diabetes, qualquer pancadinha que eu dava na perna, ficava aquele manchão roxo. As arteríolas dos pés já estavam começando a aparecer e eu não sabia que era diabetes. Aí eu tive entupimento das artérias das veias cavas, eu estava gordo, tinha 95 quilos, eu estava gordo. Aí eu fui dormir e o mundo começou a girar. Eu descobri que tinha pressão alta e minha glicose estava em 320. Aí eu disse, oxe, vou nada, vou morrer feito André Viana tá querendo morrer não. Brincando com diabetes, vou nada, rapaz, vou brincar não. Aí virei gafanhoto. Sabe quem é gafanhoto, né? Não. Não, eu Gafanhoto também é não. aquele bicho que só come folha, né? Ah, sim. Parecia que era uma pessoa. Eu também pensei isso. Pensei que era uma pessoa. Aí Sabe o que é virei um gafanhoto? gafanhoto por 6 meses. Era um tiquinho de nada de arroz para dizer que estava vivo, um tiquinho de nada de feijão para dizer que era gente, um pedacinho de carne seca e aí brócolis, alface, aquelas coisas horrorosas que não tem gosto de nada. Aquelas verduras piores que tem para completar o prato, né? Eu comia aquelas verduras, enchia a barriga. Fui me acostumando, fui me acostumando. Outra coisa que eu aprendi é que nós nunca devemos tomar água em grande quantidade, 2, 3 copos d'água. Uma Coca-Cola, tomar 2, 3 copos de Coca-Cola, de refrigerante, nunca, porque aumenta o tamanho, dilata o estômago. Aí quando você for comer, vai querer comer mais, para preencher o estômago, se sentir satisfeito, né? Porque é um reflexo, né? Que tem uma glândula no cérebro chamada pineal. Olha para aí. O cara fala até é porque é Tá minha área, certíssimo. biologia. Biologia é minha área. Tem uma glândula no cérebro que diz quanto a glicose tem no teu sangue. Quanto sal tem no teu sangue. Ela lê o sangue e diz. Aí, se você é acostumado a encher a barriga, a pança, ela diz, não, tua pança não tá cheia, não. Aí tu quer comer mais, tá sempre comendo mais. E tem o cabo que se engana, né? Tem o regime do se engana. Come um pouquinho, depois sai beliscando, até comer um pouquinho, sai beliscando, aí eu consegui vencer isso. Fui vencendo. Quando minhas taxas baixaram, que eu comecei a fazer meu regime nutricional, eu mesmo, né? Porque eu sabia de algumas coisas, aí eu sou muito afoito. Aí eu comecei a usar um regime que vocês vão gostar, o regime do meio prato. Como é Fica isso? melhor. Como é Ao isso? invés de comer um prato, eu comia meio prato e o outro prato eu deixava preparado para alguém que passasse para dar de esmola. Quando não passava ninguém, eu botava na geladeira e era o prato que eu comia à noite. Quando chegava alguém pedindo, tô com fome, aí comia aquela mesmo pedaço de carne. Tem um pedaço de carne. Vamos falar de picanha para lembrar de Lula, né? Agora tem picanha. Tem um pé de picanha que eu nem gosto de picanha, não compro picanha lá para casa. Não compro. Agora eu gosto muito de costela, chambaril. Aí, pô, digamos um pedaço de chambaril. Eu torava o chambaril no meio. Eu não tenho mais direito de comer essa rodela de chambaril sozinho.
Aí botava tudo separado, já limpinho, num pratinho, numa cumbuquinha, e deixava lá. Ia comer no terraço, esperando alguém chegar e dizer, me dê uma esmolinha aí, seu Zé. E às vezes aparecia alguém, aí eu ficava feliz. Eu pegava aquele meio prato e dava, de tudo eu comia metade. Eu já estava fora do diabetes, já estava na taxa de 110, 100, e de lá para cá eu como sempre tudo meio, tudo meio, tudo meio. Eu não como um pão inteiro, não como, se eu for para uma festa não como bolo. Eu vou para a festa crente que não vou comer o bolo. Às vezes a mulher pede, eu pego um pedacinho do pedaço do bolo da mulher, sem a cobertura de açúcar, de glacê, e como aquele pedacinho só. E vai por aí. Tem uma moça chamada Amara, eu posso fazer a propaganda? Faça. Ela vem da É cocada. sua irmã, é? Não, ela é minha amiga, mora em Desterro, e ela vende a cocada mais gostosa de pau d'alho, dentro de uma plataformazinha assim, de uma plaquinha assim, com 10 cocadas. É R$ 15 as cocadas dela. Aí o que é que ocorre? Eu compro de 4, eu pago 15 e ela leva 4. Sem açúcar. É com açúcar. Aí tem a minha, a da minha esposa, a do meu filho e o da minha filha. Eles comem tudo num dia só. E a minha eu divido em 4 pedaços para comer em 4 dias diferentes. E as outras 11? Fica com ela. Não, as outras. Não, é quando passa uma semana, ela leva o resto. Ela leva de 4 em 4 De pecinhas. 4 em 4 pecinhas. pra Aí quando você. quando Você compra de tem novo. o dia de 2, né? No dia de 2 eu não como nada. Porque é uma maneira de eu aguentar, de eu estar melhor do que eu estava há 19 anos atrás. Sim. São novos hábitos que o senhor simplesmente colocou na Construiu. sua vida. Tô feliz, Entendi. tô satisfeito. Tem que agradecer a Deus ou não? Verdade. E Tem que ter uma maneira de agradecer a Deus ou não. Alguém vai, tem rituais de sacrifício para agradecer a Deus, dar chibatada nas costas, ou dar presentes, ou qualquer coisa assim. Tem diversos rituais. Meu ritual é assim, é pensar que a gente mora num país que conseguiu sair do mapa da fome. No segundo governo Lula, no governo de Dilma, saiu do mapa da fome, voltou agora para o mapa da fome. Aí as pessoas, não precisa provar não, atrás da minha casa, a Murim joga alguns produtos que estão vencidos. Aí tem sempre a correria de pessoas atrás daquele, não é as caixas de papelão para reciclar não, eles levam a caixa de papelão e levam Comida vencida. a comida vencida para comer. Então é muito triste eu ter visto isso durante a pandemia. A pandemia tem um pouco de culpa, mas a falta de humanidade, de sensibilidade com o humana próximo. do governo passado, né, me obriga a dizer que Lula tem mais. Eu vou continuar fazendo ela enquanto isso. E nós temos eu tenho uma ideia que você vai ficar chateado. Eu estou mais Será? preocupado em que o Brasil saia novamente do mapa da fome, de que os prefeitos nos deem o direito que a gente merece de fazedores de cultura. Eu voto nisso, tá? Ninguém passe fome Vou primeiro. contar uma história triste aqui. Conte. Mas é Menino foi pro Deixa. Boi de Ouro, pro Boi Criança, ensaiar. Aí eu sentindo ele esmorecendo, fraquinho. Aí eu disse, esse menino não comeu, não. Aí eu perguntei, vocês comeram? Aí tem vergonha, né, de dizer. Uhum. É vergonhoso demais alguém num mundo que fabrica 3 vezes mais comida do que o necessário para alimentar o mundo todo. É muita vergonha a pessoa dizer que saiu de casa sem comer, não tinha comida em casa. Aí eu parei o ensaio, chamei minha família, minha mulher, não sei quem foi, minha filha, mandei ele lanchar lá separado dos outros, e ele, depois que lanchou, desmaiou. Então já fazia tempo que aquele menino estava com a glicose lá embaixo. Quer dizer, é muita tristeza que o cara sente no coração saber que hoje no Brasil, muitas pessoas dormirão com fome. E é muita alegria saber que um país que está isolado há 60 anos pelos donos do mundo, nenhuma criança dormirá na rua hoje em Cuba. Nenhuma criança dormirá com fome hoje em Cuba. Lá não tem smartphone, mas lá não tem
mas lá também não tem smartphone. Eu não sei o que eu posso falar sobre isso, eu não tenho tanta propriedade sobre esse conhecimento de Cuba, mas sobre a alimentação, o Brasil, ele exporta, ele faz bastante comida, mas não é para humano, tá? Essas 3 vezes mais comida que ele faz é muito mais comida animal. Não, vou discordar. O mundo inteiro Ah, fabrica grãos que alimentaria a população do mundo 3 vezes. entendi agora, é o mundo inteiro É que o mundo faz. inteiro, né? Pra mim era o Agora Brasil. mesmo a Rússia soltou umas bombas nos portos da Ucrânia que tem os silos de trigo, de milho. E a maior parte dos produtos hoje que a gente come são produtos elaborados através do trigo, através do Sim, milho, né? sim. Através do arroz. Bem, não é arroz, né? Não é mais milho, né? Mas pelo menos a pessoa come e não passa fome, né? Então, nós temos no Brasil uma possibilidade de ninguém passar fome. Nós Isso é temos verdade. terra sobrando. Não precisa derrubar uma árvore da Amazônia, uma árvore do Cerrado, não precisa derrubar uma árvore da zona da mata. O pessoal derruba porque quer. Derruba porque tem gosto, porque tem prazer, porque não pensa. Porque se pensasse, não derrubava mais nenhuma árvore, não tem necessidade. Nem para plantar, nem para criar gado. Os manejos que a Embrapa, né? Muito antes de Lula, inclusive, né? Não é coisa de Lula. A Embrapa vem há muito tempo criando manejos para que não se destrua a floresta, a mata ciliar, para que os rios tenham água, para que os rios tenham peixe e dê certo, para as plantações dê certo. Agora aí destrói a mata ciliar, o rio seca. Ataca esse nosso bioma, tu sabe, o bioma que a gente mora é a zona da mata, é a Mata Atlântica, foi a mais destruída de todo o Brasil, né? Para você ter uma ideia, a Mata Atlântica cobria o Brasil do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Era mata, os índios moravam em matas, uma faixa de mata grande, até chegar no Agreste, e às vezes em certos locais passando do Agreste, porque o Rio Grande do Sul é um país estreitinho, né? Pernambuco já é mais comprido do que o Rio Grande do Sul. E a gente tinha mata quase até Caruaru. A mata que descia pela faixa litorânea, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, é comida e riqueza para alimentar o meio mundo de Brasil, né? E a gente não tem mais isso. Então, eu vou brigar para que as burocracias contra os pequenos fazedores de cultura e suas brincadeiras se acabem, mas quero brigar muito mais para ver novamente o Brasil sair do mapa da fome. Nossa conversa foi falado em relação que a nossa cultura ela está se perdendo aos poucos, porém está começando a se reerguer. Eu queria saber, né, em sua opinião, qual seria a melhor forma de isso acontecer, fazer com que essa cultura ela tenha força novamente. O que Jeff acabou de falar. A gente tem que se reunir para lutar pelo que a gente Certo. deseja. Olha, você pode ficar crente, André, Sim. que não somos só nós que estamos preocupados com isso, com a fome, com o fim dos mestres, dos fazedores de cultura e das culturas de origem popular e de raiz, e do domínio do mercantilismo sobre a mente de todos nós, tá certo? Pode ficar certo que milhares de pessoas nesse país, nesse instante, estão preocupados com isso. E de uma certa forma, é sempre assim. O problema vai gerar a solução. Aí quando eu venho aqui e falo para Jeff que essa luta que Jeff colocou aí, que essa proposta de Jeff, que ele disse tão bem, é quem vai salvar é isso. Agora, eu pessoalmente não acredito digo assim, nem Lula. Vou dizer assim, eu vou para ninguém dizer que estou falando mal de A e de B. Nem Lula como salvador da pátria. Somos nós que temos que fazer. Inclusive o próprio Lula diz isso. Se vocês não me aperrearem, eu não vou saber. Se não tivesse sido denunciado o genocídio Yanomami, ainda estava lá o genocídio. Então é essa a questão.
tem um presidente agora que não aceita isso, e os Yanomamis vão passar um período bom. Se por acaso a extrema-direita voltar, aí, meu filho, fique certo de uma coisa. Volta novamente a cultura popular para estaca zero, volta novamente a fome a imperar. Então nós temos que lutar todos os dias da nossa vida. Nós temos que falar para as pessoas e tentar ter paciência com algumas pessoas, porque nem todo mundo que está do lado de lá é gente ruim. Sabe? São pessoas que foram cooptadas. A internet tem um tal de robô, né? Tem. Eu e você vamos. Quinta-feira que vem você vai lançar um podcast. A gente falou aqui, coisa e tal. Algumas pessoas vão ouvir, vai atingir um certo público. Mas os robôs vão atingir 10 milhões de pessoas. Se a gente disser qualquer coisa que chatear o robô, o dono do robô vai mandar imediatamente atingir 10 mil pessoas para destruir o que a gente disse. Tu tá entendendo? Sim, Poder, é uma manobra de massa. É muito poder que Sim. eles têm. E para fazer a coisa certa, por exemplo, tá provado que Dallagnol roubou. E para prender Dallagnol vai demorar. Tá provado que Bolsonaro mandou matar. Né? Tá provado, não, tá evidenciado, não vou dizer provado, só é provado quando é provado mesmo. Sim. Mas tá evidenciado que ele morava na frente a frente na casa do cara que matou Marielle. E ele tava lá, e o cara, eu quero entrar, eu quero ir na casa do seu Jair. Tá tudo evidenciado, mas vai demorar, porque tem que provar para não acontecer o que aconteceu com Lula. Prenderam o Lula na marra e, graças a Deus, o Intercept e os hackers provaram que Lula não merecia ter sido preso por causa de um tripex. João, como você se resumiria como artista, como pessoa, com poucas palavras? Bem, eu gosto de Bui discorda de mim, né? Bui fez um programa comigo da associação, de uma associação de fazedores de cultura, e eu me apresentei como quase mestre de Bumba Meu Boi, porque eu nunca consegui ser realmente uma pessoa que vivesse como fazedor de cultura, né? Eu estive sempre dentro, sempre permeando dentro do meu trabalho de cultura, dentro do trabalho de cultura de outras pessoas, dando apoio a outras pessoas. Tanto é que o meu avatar do meu Zap é uma foto que tiraram eu levantando o boi de ouro, né? Eu fazendo o boi de ouro, e quem tá aqui de lado é Tarzan do Cavalo Babau. Eu sempre estava dentro de algum movimento, dentro de alguma coisa. As primeiras camisas do Leão Vencedor, Maracatu Leão Vencedor, quem pintou fui eu. Eu e a minha namorada da época, à noite, passamos a noite todinha. Eu tinha levado uma queda, queda de moto no joelho. Eu tinha levado uma queda de moto no joelho, o joelho inchado, e eu pintando as camisas para no outro dia o Leão Vencedor sair na rua. Eu teve sempre no meio dessa coisa da cultura, mas na verdade, eu nunca fui, assim, fidedigno, né? Eu nunca fui o seresteiro que acompanhou o pai, que seguiu o pai. Eu nunca fui o tocador de viola que gostava de ver Beija-Flor tocar e aprender a viola, não aprendi. Então eu fui sempre esse cara que estava amando a cultura popular, apoiando sempre que possível, defendendo sempre que possível. Então, em termos de cultura, eu sou o cara que adora. Sei que Beethoven morreu surdo, então adoro a cultura clássica. Vejo na cultura clássica, na literatura clássica, na música clássica. Balé não, balé é uma coisa mais difícil para a gente, né, de ter acesso. Vejo uma necessidade do homem ter feito aquilo, né? Os filósofos clássicos, a história dos gregos, isso me impressiona demais. Mas se eu pudesse dizer assim, entrar mesmo de sola, mesmo dizer assim, a partir de agora tu vai fazer uma coisa qualquer, seria mestre de Bumba Meu Boi, seria dono de Bumba Meu Boi e com todos os personagens. Maravilha, muito bom. João, estamos chegando no encerramento aqui do programa, sua história incrível, conheci muita coisa sobre você. Fico muito lisonjeado de você ter aberto aqui sua história, sua trajetória para nós e ter trazido essa história enriquecedora com informações relevantes de como começou o Boi de Ouro, de como começou
o Boi Criança e de outros movimentos que aconteceram aqui. Mas antes da gente realmente encerrar, deixa uma mensagem para o nosso público, para nossa Olhando pra audiência. Olhando para essa câmera A aqui. câmera 1. Isso. Eu sei que não tem essa mágica, né? Vai ser um cara de 70 anos que vai falar, mas eu queria dizer para vocês que estão me escutando, para vocês que estão fazendo o programa, esse esforço que você está tendo, não deve ter sido fácil construir o estúdio, imaginar um podcast, imaginar que talvez fosse bom trazer João, fosse bom trazer Severino Jacinto, dizer que não, em nenhum instante o ser humano se realizará se ele parar. Ele quer fazer uma coisa, não pare. Continua. Teve momentos muito assim cansativos, né, nos bois, principalmente no Boi Criança, que eu tinha a responsabilidade com aquelas crianças. Teve pontos negativos na minha vida emocional, na minha vida pessoal, mas eu nunca parei. Eu sempre imaginei que amanhã vai ser outro dia, tá certo? Então, hoje eu morri, mas amanhã eu não morro. É uma citação é uma frase de uma música brasileira que diz, uma música da MPB que diz assim: hoje eu morri, mas amanhã eu não morro. Então amanhã eu me acordo, eu vou triste para a cama por algum motivo, mas amanhã eu me acordo e vou começar de novo. Então é isso que eu digo a todas as pessoas. Porque se vocês compararem a vida que vocês levam, dessas pessoas que estão nos escutando, tendo direito a abrir o celular, YouTube, né? YouTube, abrir o celular YouTube, se vocês olharem de lado da sua casa, da sua vida, da sua escola, da sua banca de escolar, talvez tenha alguém que não tenha esse direito. Talvez tenha alguém que não tenha comido. Então, o que eu digo a vocês é isso: insistam. E se puder ajudar alguém, se na tua vida tu puder ajudar alguém com uma palavra carinhosa, generosa, faça como o cara que foi para um circo, chegou no circo, morreu a família todinha, o circo pegou fogo no Rio de Janeiro, acho que foi na década de 60, e esse cara enlouqueceu, né? Escapou, mas a família não escapou, e ele saiu pregando gentilezas e criou a expressão gentileza gera gentileza, e ele saiu escrevendo a palavra gentileza nos muros de Niterói, que não foi no Rio de Janeiro mesmo, foi em Niterói. E se você puder encontrar uma menina que nasceu menino e estava chorando na frente do banco, aí você pergunta: por que tu tá chorando? Aí ela diz: é porque eu sou menina, e o cara diz que quer provar que eu sou menino. Aí você pergunta para ela: e você se sente como? Eu me sinto menina. Mas ele diz que Deus Deus não vai matar você nem nada. Quando Jesus voltar, ele é quem vai resolver isso. Você se sente menina, então seja feliz se sentindo menina. Você está triste por isso, seja feliz porque você está triste porque outras pessoas estão tristes por coisas maiores. E para completar a minha palavra, eu quero dizer que a Bíblia não manda ter preconceito com ninguém. Porque se cada qual tem o seu jeito, para que tanto preconceito? Arrasou. Gostei Muito bom, muito bom. João, satisfação. Muito obrigado, então. Tê-lo aqui no programa. Eu é que agradeço. Nosso mestre do boi. Quase Bumba, meu boi. Quase mestre Bumba, meu boi. Nada que é isso, pra que tanta humildade. Eita, gente, faltou uma coisa, né? Diga. A Aproveita. gente pode terminar, ainda tá. Pode terminar com um alô? Pode? Eu ia pedir isso antes de terminar. Olha aí. Só tava esperando. Primeiro que tudo, eu tenho mesmo é que agradecer.
agradecer a Deus por tudo, mas no instante eu vou agradecer a vocês. Primeiro que tudo, eu queria agradecer. Primeiro que tudo, eu queria agradecer. Ficava respondendo até o dia amanhecer. Ficava respondendo até o dia amanhecer. Infelizmente tudo tem que acabar, então a gente tem que ir embora, né? Mas eu ficava respondendo até o dia amanhecer. Vocês são ótimos. Massa demais, Muito João. obrigado, gente. João. Mais Até, um programa pessoal. aí, gente. Tchau, É, tchau. vou Tchau, fechar tchau. também. Tchau, beijo. Posso, Tchau, pode fazer o L, Tchau, Vou tchau. fazer o L pra vocês.